Fala galera, Começou? Fala galera, estamos começando o nosso quarto episódio do podcast Papo Caiçara, o podcast produzido. Calma aí, Kim, acho que tava muito longe do microfone aqui. Beleza? Pode seguir? Fala galera, estamos começando o quarto episódio do nosso podcast Papo Caiçara, o podcast produzido pelo portal Arquipélago Ilhabela. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma mulher que dedicou a vida aos mares e aos animais que vivem nos mares. Bem-vinda, Mia, é um prazer ter você aqui. Eu que estou super feliz de estar aqui, super orgulhosa, ainda mais um momento desse, né? Temporada começando. Então, estou bem feliz de poder estar aqui trocando com você um pouco do que a gente está vendo aí por aí. E já estamos vendo bastante coisa, né? A temporada começou e elas já estão passando por aqui. Já estão passando. E hoje quase eu cheguei atrasada aqui porque estava lá vendo um grupo de 4 baleias, um comportamento delicioso, assim, batendo a peitoral, virando de lado. Eu acho que é um comportamento tão gracioso e tão convidativo, né? Então... Mas acabou que depois de 3 horas de paz, chegaram um monte de barcos e daí a gente já começa, né? Começa a dar uma sensação de ansiedade ali, né? Porque a gente não quer. E elas mudaram o comportamento, efetivamente. Então, isso você percebe ao longo desses últimos anos? Que você percebe? Dos capítulos da minha tese, né? Que eu fiz a carreira e eu trabalhei na minha tese fala sobre comportamento de baleia jubarte. Um dos capítulos era sobre alteração comportamental de fêmeas com filhotes com a aproximação das embarcações. Isso foi lá em Abrolhos, né? Sim. Abrolhos é a área de maior concentração de baleia jubarte aqui no Oceano Atlântico Sul. Só para dar um ponto para a galera que acabei na introdução não falando, você participou do projeto Baleia Jubarte lá em Abrolhos. Você ficou um bom tempo lá em Abrolhos. Eu comecei, na verdade, entrei na faculdade em 89. Bom, vou voltar um pouquinho. Tá. Eu nasci em 1970 e eu cresci, né, minha adolescência toda, minha infância, vendo a caça. Né? A caça foi proibida no Brasil e no mundo em 1986. Os países caçadores se reuniram nessa década de 80 porque eles já não tinham mais o que caçar, não achavam mais animais para caçar. Caça comercial, que começou em 1904. E foi até 86, eles se reuniram e votaram uma moratória de 10 anos para ver se as populações cresciam para eles voltarem a caçar. Né? Desde então, desde 96, que completou os 10 anos da moratória, esses países anualmente votam se vai voltar a caçar ou não. E daí, todos os anos, até hoje, não decidiram reabrir a caça comercial. Né? Então, em 86, eu tinha 16 anos, então eu cresci vendo essas imagens de caça e tal. Isso me fazia muito mal e eu cresci e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso tentar ajudar esses animais de alguma forma, né? E daí eu entrei na faculdade para justamente tentar fazer algum trabalho com baleia, golfinho e tal. E assim, na minha primeira semana de faculdade, fiz a biologia, né, na USP e tal. Fui atrás de algum professor. Eu quero achar um professor que trabalha com baleia. Ninguém trabalhava com baleia. Daí me mandavam ir para a Argentina. Daí eu falei, gente, como é que pode? 8.000 quilômetros de costa, deve ter bicho pra caramba, como é que eu vou embora daqui? Mas falava-se de baleia, assim, na costa, de avistamento? Não falava nada e não tinha nenhum professor naquela época na biologia da USP que trabalhava com esses animais, né? Daí eu fiquei uns 3 anos fazendo outras coisas. Eu falei, já que na faculdade não tem ninguém que trabalha com isso, eu vou ganhar dinheiro para ter dinheiro para poder ir atrás desses animais. Aí eu virei conhecida lá para fazer os doces. Eu fazia brigadeiro, brigadeiro delicioso. Você foi empreender para poder bancar esse sonho. Montei uma fábrica de brigadeiro, daí teve um dia, depois de uns 3 anos, assim, eu estava na frente de uma das salas de aula lá na biologia e vi um cartaz. Era um congresso latino-americano de mamíferos marinhos, mamíferos aquáticos. Eu falei, acho que eu vou, tenho dinheiro. Era em Santa Catarina, em Floripa. Eu falei, eu vou. Você estava na USP, Isso foi em 94, Isso já foi em 94. Daí eu
falei que eu ia dar uma pausa nos doces lá pra galera, né? Falei, ó, vou tirar umas férias aí de uma semana, não vou entregar. Eu já tava arriscando, Já tinha os clientes ali, já tudo. tinha um monte de clientes, São Paulo inteiro. Vendia, Sério? né? Vendia 7.000 doces por dia. Tá brincando, meu? Pois é. Aí eu voltei desse congresso e falei assim, eu quero. É isso, conheci um monte de gente, né? As portas se abriram, né? Então, daí que eu fui começar a trabalhar com baleia em 95, que foi meu primeiro estágio. Eu fui para o Canadá e testar usando esse equipamento que eu uso até hoje, né? Fiquei especialista, é um teodolito, que é um equipamento para topografia, e que lá a gente estava usando para ver o comportamento da baleia em reação a um alarme sonoro. Então, era um pinger que é testado até hoje, que foi pi, pi, pi. A gente queria ver se as baleias aproximavam ou afastavam daquela fonte sonora. Isso já no Canadá, você tava? Isso lá no Canadá. Tá. A primeira vez que eu vi baleia, eu lembro até que era filme de rolo ainda, né? Filme mesmo, não era... E eu vi a baleia assim, aos 500 metros, gastei todo o meu filme, quando a baleia aproximou, não tinha mais nada para tirar foto. Enfim, daí a gente estava testando esse alarme acústico para quê? Aquele professor, era o John Lin, um cara sensacional, assim. Ele estava querendo testar esse alarme para ver se afastava as baleias das redes. Porque os pescadores ali dessa região, tinham muito problemas com captura acidental. E uma coisa que é pior, né, para a sociedade é perder sua rede de pesca, porque a rede de pesca é um equipamento muito caro. Sim. Né? Então, além de perder seu equipamento, a baleia se emaranha, leva a rede embora e acaba tendo uma morte muito cruel. São múltiplos prejuízos, né? A vida dela, e o sustento da família. Exato. Sim. Então, e até hoje, a gente está testando, os pescadores testam os alarmes acústicos para ver se funciona. Isso faz 30 anos. Caramba. Existe esse estudo, então, para criar, através de algo sonoro, para falar, aqui tem algo até agora a gente não tem nada conclusivo, porque às vezes aproxima espécies, afasta outras, a gente não sabe... Sabe, vamos encher um local de alarme acústico, será que isso não vai ser ruim para a população? Porque você está espantando a população de uma área que é importante. Então, até hoje tem várias questões... Algum abalo ali ambiental, assim, no sentido de afastar da vida. Que a gente não consegue até hoje ter uma tecnologia que afaste sem prejudicar, né? Ou prejudicar outras espécies e tal. Enfim, daí voltei com essa experiência de trabalhar com o teodolito lá do Canadá, e no ano seguinte já fui chamada para trabalhar no projeto Baleia Jubarte lá em Abrolhos. Em Abrolhos a gente tem lá um arquipélago, né? Primeiro parque marinho a ser criado no Brasil. E a gente fica numa das ilhas, na ilha habitada, que é a ilha de Santa Bárbara, e era 1,5 km mais ou menos de caminhada para sair da casa, que na época o IBAMA ficava, hoje é o ICMBio, que faz a gestão dessa casa, né? O cuidado. E ficava lá observando as baleias. Vocês ficavam na ilha ali? Ficava na ilha. Ficava a temporada inteira. De julho, naquela época começava a temporada em julho, agora é um pouquinho mais cedo, em junho. Né? De julho a novembro, direto lá na ilha. E com esse equipamento, vendo o comportamento dessas baleias ali ao redor. Muito perto, assim? Tipo, muito perto. Muito perto? Muito perto. Muito perto de escutar. Aqui no Burrifes também a gente escuta, depois eu vou falar. Tá. Mas aí, naquela época, a estimativa populacional de baleia jubarte, da nossa população, porque a gente tem baleia jubarte no mundo inteiro. Né? Elas fazem as migrações das áreas reprodutivas, onde elas nascem, nos trópicos, e daí elas descem durante o verão para se alimentar. No nosso caso, desce. No hemisfério norte, elas sobem para se alimentar nas águas frias, que é onde tem maior produtividade, o crio e tal. E a gente, naquela época, a estimativa populacional da nossa população aqui brasileira eram de 1.500 baleias. E daí, ao longo desses 30 anos de carreira, a população está quase em 27 mil animais. Nossa. Então, ao longo desse tempo, assim, Abrolhos continua sendo a área de maior concentração, por causa dos recifes de corais, um local bem raso, né? Tem uma série de questões aí para a proteção do filhote que nasce nas águas quentes e tal. Mas elas começaram a se espalhar ao longo da costa e reocupar áreas antigas de ocupação. Tanto que aqui, Ilhabela, né, em 2019, a gente veio para cá fazer esse trabalho.
A gente tem a Praia da Armação, Aham. tem ali Ponta Azeda e tal, que... Tem uma história triste ali, né? a gente tinha caça aqui. Sim. Tanto eu tenho um livro que chama Baleias no Brasil Colonial, que fala até os nomes das pessoas que trabalhavam nessa estação baleeira Sério? aqui. Na né? armação das baleias. Aqui na Armação, aqui na Ilha de São Sebastião. Sim. Né? Eles vinham encurralando elas ali, né? De São Sebastião, Caraguá. Isso, e tinha, né? E daí eu fico imaginando como seria, né? Antes de 1900, essas águas repletas de baleia. A costa Repletas, né? do Brasil, né? Esses animais estavam espalhados aí por Sim, todos os sim. lados, né? Enfim, daí... E tá voltando agora, então, bastante. Tá voltando bastante. Que legal. Só que daí a gente imagina, né? Como é que era o oceano antes de 1900. Devia ser uma paz, né? Devia E ser. hoje a gente tem navios enormes para Sim. todos os lados, transportando mercadorias, transportando petróleo, transportando tudo, né? De cima para Tráfego baixo. intenso ali, né? No mar, né? Intenso. Aqui também a gente tem, né? Sim. A chegada do porto. A gente tem atividade sísmica, né? A sísmica para descobrir o que tem no assoalho. Sim. São bombas, né? São bombas ali que para eles enxergarem o que tem embaixo do substrato, né? Depois do vem fundo cavocar. do mar. Depois vem perfurar e daí são Outro muitos ambiente, sons. né? É um outro oceano, né? Então elas têm que imagina, só que elas foram evoluindo ao longo aí de milhões de anos, né? Aham. E de repente, em menos de 100 anos, elas têm que aprender a viver num mundo completamente diferente, né? Cheio de coisas novas Sim. e poluição e as redes de nylon, né? Que estava Não dá lendo pra- até um artigo agora que parece que as baleias jubartes não enxergam bem, que elas não conseguem ver as Ou redes. seja, a rede mesmo. de nylon é realmente imperceptível. É morte, né? Morte Aham. dolorosa e lenta, né? Porque Sim. o bicho não consegue se alimentar, o bicho consegue, às vezes, abrir a boca, dependendo de onde pega. Então, elas hoje estão vivendo num ambiente completamente assustador. Eu fico imaginando tudo que tem de ameaça, os plásticos, né? Os microplásticos e, enfim, Então, a poluição. A população delas está aumentando, só que elas estão realmente vivendo num mundo caótico, muito diferente do que... A jubarte, ela está conseguindo, né? Elas chegaram a níveis bem baixos depois da caça, assim. Como eu falei, em 1.500 baleias, quando eu comecei a trabalhar. Então, elas têm uma plasticidade comportamental, elas estão aprendendo outros tipos de comportamentos, de alimentação, ou aprendendo, está aparecendo agora, que eram coisas que a gente não via antes, né? Nesses 40 anos de estudo mais intenso desses animais, né? No mundo inteiro. Então, a jubarte está conseguindo se recuperar, mas é isso, vários desafios. Outro dia aqui a gente tem até um relato, não sei se você chegou a ouvir, de pescadores. Nossa, o dono dessa rede aqui tem que tirar a rede, porque a baleia está entrando. E, de fato, ela emalhou. Quer dizer, não sabe se ela é ela, mas a gente teve uma baleia emalhada aí na madrugada, há 3 dias atrás. Não sabia, não fiquei sabendo. Então, enfim, daí ao longo desses 30 anos, né, foi acontecendo muita coisa na minha carreira, tive a oportunidade de estudar os animais em lugares diferentes, tal, fiz o doutorado, né, e daí em 2019 a gente já estava trabalhando aqui em Caraguá, fazendo trabalho com toninha e boto cinza, né, que são 2 espécies costeiras que a gente consegue ver ali na região de Caraguatatuba. E começou os relatos. Tem baleia em Ilhabela, tem baleia em Ilhabela. Eu falei, imagina a baleia em Ilhabela, baleia lá em Abrolhos, imagina, né? Até brincava assim. E daí eu falei, então tá bom, vamos ver o que essas baleias estão fazendo aqui. Em 2019 a gente veio para a ilha, eu nunca tinha vindo para a ilha. Aí a gente veio, a gente achou lá no sul uma casa que tinha uma vista bem boa, né? Alugamos por 2 meses a casa. No primeiro dia, assim, montando equipamento, era dia 4 de junho, exatamente. Nossa, 2019, hoje é dia 4 hoje de é junho. 4 de né? junho, olha só! Exatamente, há 6 anos atrás. Que legal. A gente montando equipamento, assim, esse equipamento que eu uso até hoje, né? Que é o teodolito. Eu ouvi uma baleia. Eu falei, meu Deus, não é possível. A baleia ali na costeira. Vocês estavam na costeira? A gente estava numa casa que era bem em cima, Aham. assim. Eu falei, meu Deus, essa baleia, ela vai encalhar. Fiquei desesperada, assim. Meu Deus, a baleia, o que ela tá fazendo aqui tão perto e tal? Bom, acabou. Ela veio responder a tua pergunta, que você falou, imagina, baleia em Ilhabela? Achei que ia ver baleia passando por trás de Alcatraz, Sim. longe pra caramba. E daí que nesses 2 meses de
projeto piloto, né? Aham. A gente viu fêmea com filhote, a gente viu grupos reprodutivos, a gente viu muita jubarte e a gente ainda viu mais 10 outras espécies de baleias e golfinhos. Caramba, isso em 2019. Isso em 2019. Isso já com o Isso Viva? em junho. Já era Viva. Já era Viva. Junho, julho. O Viva existe desde 2014, Tá. né? Depois Isso fala era pra gente 2000. também como Vou que foi contar a do criação do Viva. Aí eu falei, meu, que abrolhos o quê? Eu quero mais a gente aqui, né? E daí a gente viu mais essas 10 outras espécies, alugamos a casa, mas o dono da casa já ficou com o olho grande, já triplicou o valor da casa, já começou a vender, alugar a casa das baleias, Casa das né? Baleias. Ilhabela, quando vê a oportunidade Aumentou do o preço, imobiliário, a impressionante. gente conseguiu alugar por 10 dias em agosto, 10 dias em setembro, 10 dias em outubro e continuamos vendo os bichos. Eu falei, gente, aqui é o lugar, tem uma super biodiversidade de cetáceos, né? Baleias e com essa golfinhos. necessidade de estudo, né? Porque até poucos dias não sabiam que tinha baleia aqui, de repente você está vendo tantas. Necessidade de estudo e necessidade de proteção, né? Sim. Porque essa região aqui tem 18 mil barcos registrados de esporte e recreio. Caramba, contando a partir de Ubatuba ali? Toda essa região do litoral norte. Quantos então, mil você falou? 18 mil barcos registrados de proprietários particulares, sim. assim. E isso é uma coisa que a gente está vendo, né, ao longo desses anos. E o boom, né, como está crescendo esse turismo de observação de baleia, a gente precisa cuidar. Sim. Aí, conscientizar muito, né? Conscientizar muito. Daí que a gente começou o trabalho nas escolas aqui de educação ambiental, com 100% das crianças, né, que estudam nas escolas municipais em Ilhabela. Foi uma parceria voluntária com a prefeitura, com a secretária, né, de educação, que abriu esse espaço para a gente. Todo ano a gente faz o trabalho com as crianças, pelo menos um encontro anual, trazendo várias características das baleias, dos golfinhos, enfim, trazendo um pouco esse tema do oceano, né? Importante isso, né? Porque eu falo isso muito do ecoturismo, dessa parte de preservação, que a gente tem que fazer a criançada entender a importância da natureza preservada. E esse trabalho de levar para as escolas, porque são eles que vão continuar protegendo, né? São os pequenos. Então tem que conscientizar para eles conhecerem, porque aí eles vão proteger. A gente espera tocar o coração das crianças e dos adultos também, né? A gente fala que sempre, em qualquer fala, quando a gente tem oportunidade de falar e mostrar como esses animais são importantes, né? Não só localmente por causa do desenvolvimento de turismo, mas para o planeta, como elas vão distribuindo nutrientes e tal. Então a gente precisa tentar, né, criar esse amor, esse respeito, né, e mostrar pelos que animais. É muito além do turismo, né, Mia? É muito além. É muito além. É muito além. Turismo. O turismo é muito importante, porque agrega valor econômico, né, social e ambiental também, né? Quando a gente leva as pessoas, quando as pessoas se estão ali vendo, ela volta com tocada, certeza, né? volta tocada, né? Pensando diferente, se a pessoa que está passando informação ali passa as informações legais, fala um pouco dos nossos hábitos que estão impactando a existência desses animais, tal, a pessoa com certeza volta tocada. Tem que ser transformador, né? Tem que ser uma experiência que a pessoa que está guiando ali realmente ainda consegue. Mais a baleia jubarte, né? A baleia jubarte é um ser incrível, cara. Eu adoro a natureza, adoro os animais, adoro a vida, né? Até um louva-a-Deus que entrou outro dia em casa, eu fiquei apaixonada vendo a movimentação deles. Mas a baleia jubarte, ela é tão encantadora. Né? Que ser, sim, com aqueles movimentos tão fortes, ao mesmo tempo tão delicados e tão sutis e tão charmosos, que olha no olho, né? É um bicho que realmente, e com todo aquele tamanhão, né? 16 metros, 40 toneladas, consegue ser tão sutil e ao mesmo tempo tão encantador. E aqueles saltos, aquelas batidas e ao mesmo tempo tão, como hoje, né? Tava vendo aquele comportamento delas batendo as peitorais, aquelas peitorais longas e tal. Nossa. É um bicho que realmente cativa e emociona demais, né? Então, quem tem a chance de ver esses animais, eu quero mesmo que as pessoas tenham para se tocarem. Sim. Né, para tocar o coração, para pôr essa sementinha. Mas é isso, precisa ser feito da forma correta. A gente precisa ter regras, a gente precisa ter... As pessoas precisam respeitar, porque a gente vê que o comportamento muda. E a gente não quer isso, a gente quer o bem desses animais aqui, já que eles trazem tantas coisas boas pra gente, né? Sim. Então, a gente quer que elas fiquem bem aqui. E daí, às vezes, quando a gente vê aquela confusão de barco, dá um nervoso, fala, ai, meu Deus, deixa a bichinha em paz, Deixa em paz, né?
Eu vi uma imagem, não era daqui, era uma imagem acho que no Golfo do México, que antes você falou dos navios, desse tráfego intenso dos mares, aí eu vi uma imagem que era um pontinho azul, e aí vários pontos, era o tráfego de barcos, navios e a baleia, assim, no meio daquilo, tipo, realmente tentando sair, mas é um tráfego tão intenso. E aí eu lembro, essa imagem eu vi faz um tempo e eu lembro muito dessa imagem quando eu vejo aqui. Às vezes eu tô com as crianças no barquinho e aí eu vejo que tem uma baleia ali, eu conto os barcos, eu falo, na boa, galera, não quero ficar, não vou ficar. E a gente pega e vai embora, porque não vou, sabe? Eu vejo, o que me preocupa muito, a gente estava até falando antes da gente começar a gravar da parte de redes sociais, né? É muito difícil competir com a parte mais superficial da rede social. Então, a gente vê a rede social, às vezes, fazendo uma coisa em cima do avistamento de baleia, que todo mundo quer ir, quer participar, quer fazer o seu próprio videozinho, e a parte do que a gente tenta fazer de conscientização, de educação, ela é isso aqui distribuída perto de um vídeo que traz, né? E é difícil, porque, voltando à parte que você falou, 18 mil embarcações existem aqui no litoral norte. Quantas marinas não tem? Como conscientizar os 18 mil proprietários de barcos que tem, né? Tem uma tentativa aí desde o ano passado, ano retrasado, a própria Prefeitura de Ilhabela e de São Sebastião distribuindo esses folhetinhos que a gente tem, né? Com as regras de avistagem, o material do projeto Baleias de Bart também, que a gente tenta ser mais educativo e mais simples possível, né? Para o pessoal entender. Eles têm, né? Todo final de semana a gente entregando nas marinas até, a gente faz... Vocês entregam os materiais nas marinas, que legal. A Prefeitura de Ilhabela está entregando esses materiais na marina. Tem também agora o selo, né? O selo Cidade Amiga da Baleia, né? Treinamento, que o Projeto Baleias de Bart fez o treinamento, né? Do pessoal que está querendo ir por esse lado do turismo. Sim. Eu acho que cuidar do turismo é uma coisa, cuidar dos perigos que tem aqui para elas, né? Sim. A gente precisava... Diminuir os riscos. Diminuir a gente consegue diminuir os riscos. Diminuir a gente consegue muito diminuir os riscos. Mas eu acho que é muito importante. E é isso, né? A gente fala, as baleias não são só importantes por causa do turismo. As baleias são importantes porque elas dispersam nutrientes pelo planeta. Sim. Né? Então, como é que é mais ou menos as baleias em geral, né? Jubarte, entre elas se alimentam nas regiões frias, que são regiões que têm mais oxigênio dissolvido na água, tem uma quantidade muito grande aqui no hemisfério sul, basicamente o crio, que é um camarãozinho pequenininho, que forma grupos assim gigantescos, né, aglomerados de crio. E durante o verão, então, eles têm uma migração vertical na coluna d'água. Durante o dia o crio está mais para baixo, está mais em águas profundas, as baleias se alimentam, e delas vão comendo durante o verão, meio que engordando mais. Até o osso das baleias são cheios de gordura, assim. Ela vai fazendo esse estoque. E daí elas começam, quando começa a diminuir o fotoperíodo lá, o tempo de dia, né? Eu acho que esse que é o gatilho, ou a água começar um pouquinho mais fria, diminui o tempo de luz, elas começam a migração para cá, para em busca das águas quentes, né? E, a princípio, o que a gente sabe até hoje é que elas não se alimentam nesse período. Elas comem lá, e daí, ao longo desse trajeto migratório, que para a nossa região aqui são 4.500 quilômetros, elas vão eliminando suas fezes, né? Fala que o cocô da baleia vale ouro. E as fezes das baleias é basicamente ferro e nitrogênio. E ferro e nitrogênio os nutrientes básicos para o fitoplâncton. E o fitoplâncton são aqueles organismos minúsculos, microscópios, que ficam na parte da superfície da água. Recebendo a luz, eles fazem fotossíntese. Então, todo o oceano, nessa parte de luz, com os fitoplânctons, é como uma floresta. Capta CO2, né, o gás carbônico, e libera O2. Então, a gente fica falando, né, a cada duas respiradas nossas, uma veio do mar. E qual o papel das baleias? Elas pegam essa energia em forma de alimento que está ali nos polos e elas vão espalhando ao longo das suas migrações. Então, elas vão nutrindo
o oceano todo. Incrível, né? Não, é incrível. É incrível, E incrível. daí a gente fala, mas ela já não tem mais nada no estômago, sei lá, já processou isso, mas a gordura também ela vai processando essa gordura para ela Certo. ficar. Imagina as fêmeas grávidas ainda, que vão ter seus filhos, estão gerando e ainda vão amamentar, então elas vão processando essa gordura. A própria gordura que já ficou A própria ali. gordura dela que está estocada. Sim. Isso cria uma água metabólica também para ela poder. Porque é mamífero, Nossa, né? que Precisa, incrível. E ainda tem urina, e ainda tem o resto de fezes. Então, além disso, a placenta das baleias, os filhotes nascem nessas águas mais quentes. A placenta é muito rica de nutrientes. Sim. O filhotinho nasce, a placenta desce. E o próprio corpo da baleia. Morre uma baleia, né, uns 40, 30 toneladas, afunda e também é nutriente para os animais, para um monte de animal. Tal. Então, elas vão transportando esses nutrientes de uma energia que estava, teoricamente, nos polos. Nos polos, elas trazem essa vida. E daí elas vão trazendo, e não é uma baleia, né? Na nossa população, 27 mil de jubarte, tem aí jubarte em todos os oceanos, tem outras espécies de baleias que também fazem esse movimento migratório. Então, elas vão, a gente fala que elas vão nutrindo o planeta, né? E daí o fitoplâncton é comida de zooplâncton, que é o crio, que é comida dos peixinhos maiores, e assim vai a cadeia. Assim o ciclo então, da vida. Fala, quanto mais cocô de baleia, mais fitoplâncton, mais zooplâncton, mais muito cocô de captação baleia. de CO2. Então, as pessoas não entendem assim. A gente já tem imagem até do Rafa Mesquita, né, o nosso super fotógrafo aqui de Ilhabela, inclusive, ó, tá intimado para vir aqui. Ele tá intimado para vir aqui, não deu certo ainda. Toda vez que eu falo do Rafa e falo do Frank, que estão fazendo umas imagens maravilhosas, né? E o Rafa pegou uma baleia fazendo cocô aqui. Até eu uso nas palestras, quando a gente vai falar desse poder do cocô da baleia, a gente mostra isso. Então, assim, ela traz nutriente para cá, traz nutriente para uma cadeia aí, né? Alimentar que é muito necessária para o fitoplâncton. Que informação maravilhosa essa, adorei. Então, adorei saber disso. As baleias não são só demais fofinhas porque saltam, elas têm um papel muito importante. E tem estudos que falam que durante essa época da caça, quase 3 milhões de baleias de todas as espécies foram tiradas do oceano. E tiradas, os corpos foram tirados, porque eles usavam gordura, usavam tudo. Sim. Muitas espécies que viviam dessa carcaça de baleia devem ter desaparecido, né? Por causa da falta que se alimentavam da carcaça. Bagunçou tudo ali. Né? Então, sim, as baleias têm essa importância maravilhosa. E essa informação vocês levam no projeto que vocês têm aqui em Ilhabela para as escolas? Sim, super. Que legal. A gente tem um planeta, né? Não é o planeta inteiro, é uma parte que pega a África, América do Sul tal, e a Antártica, e daí a gente pega e mostra um emoji do cocô, assim. E a criançada adora, né? Eles adoram. Que idade que vocês focam? Passam todas as idades? De 5 até o 15, 16 anos. Vocês usam o livro? A gente usa o livro também. O livro também foi uma tentativa de essa coisa da mídia social, né? Esse aqui é um dos meus prediletos, aqui, ó. Vou mostrar aqui. É a história do filhotinho, né? Que fala, mamãe, falta muito para chegar. Ela, não, filho, só 1.000 quilômetros. Daqui a pouquinho chega. A gente, foi o primeiro passo dessa parceria voluntária aí com a prefeitura. A gente doou o PDF desses 2 livros, que a gente tem 2 livros publicados, que é a história em quadrinhos, mas é bem falando da biologia das baleias e golfinhos e também das ameaças, né? Legal demais. Meu filho adora. Foi o primeiro passo. Então, eles imprimiram uma quantidade grande, a gente doou o PDF, eles fizeram a impressão e distribuíram aí nas escolas, né? Mas esse que você disponibilizou para distribuir nas escolas é o mesmo que vocês doam quando tem alguma ação, alguma coisa? Esse que eu falei mesmo. Que meu filho gosta é o mesmo? Só que esse aqui é a versão de venda e a versão da prefeitura tem os logos da prefeitura, a gente não comercializa. Sim. Mas o conteúdo é o mesmo. Aí que tem a Catarina, que é a Franca. Aí que tem a Dona Catarina. Uma vez eu tava no Burrifos com meu filho, ele era pequenininho, e aí a gente viu uma baleia franca. E ela subiu do lado também, assim, falei, meu Deus! Enorme, só tava a gente num barquinho, um motorzinho de 40, pequenininho. Meu Deus! Do lado, assim, do lado. Aquele barulhão.
E aí eu falei, mostrei no livro, e aí ele ficou muito tempo ficou falando que ele viu a Catarina. Dona Catarina é uma baleia franca muito sábia, ela é idosa, né? Ela tem muito conhecimento, a personagem, né, A Dona personagem, Catarina. sim. E ela viveu a época da caça. Então, quando a gente precisa retratar alguma coisa falando sobre a caça tal, a gente usa essa personagem da Dona Catarina. E tem esse nome, Catarina, por causa de Santa Catarina, né, que é a área, até hoje, que é de maior concentração das baleias francas, né, elas são bem costeiras, e é a área de maior ocorrência das francas. Mas todo ano a gente tem umas francas vindo para cá, né, alguns indivíduos sobem para cá. Mas geralmente elas ficam ali por baixo? Mas ficam elas lá em Santa Catarina. Igual as jubartes ficam nos extremos, nos polos e sobem? Isso, ou não? elas vão se alimentar nas águas frias Uhum. e vêm para essas regiões mais quentes. A franca também vem reproduzir? A franca também para reproduzir. Mas não até Abrolhos? Então, lá em Abrolhos, todo ano eu via uma ou outra, mas não a concentração que tem em Santa Catarina, né? Elas gostam de ficar ali, mas tem umas que vêm. E o ano retrasado, se não me engano, a gente fez a observação de uma dupla de baleia franca, porque a gente consegue identificar a franca pelos padrões de calosidade que elas têm na cabeça, né? Tira a foto de cima, consegue identificar. E essa baleia foi vista aqui, uma dupla, e depois de algum tempo essa mesma baleia estava com filhote na região Santa Catarina. Olha. Então, quer dizer, ela estava grávida aqui e depois desceu e foi ter o filhotinho dela lá em Santa Catarina. Vocês se comunicam? Desculpa, acaba de falar depois. Não, super, a gente se comunica. O pessoal daqui com de lá, porque eu vejo que rola muito isso. Muito. Ah, foi avistada uma aqui, depois ela é avistada aqui, foi avistada lá, depois Grosch, aqui. Que é a pessoa que coordena lá o projeto, o Instituto Australis, ela ficou comigo em Abrolhos, ela foi minha estagiária na época para aprender essa metodologia aí de trabalhar com teodolito e tal, tanto que lá em Florianópolis, em Santa Catarina, eles usam muitos pontos de observação em terra, né? Sim, eu li sobre isso. Eles monitoram de terra, porque elas são costeiras, né? Esse é um grande problema para as baleias francas, que em inglês chama right whale, a baleia certa de ser caçada, porque ela é costeira, lenta e ela tem muita gordura, né? Para prender ela na costa ali é facinho de ser... Facinho. Nossa. Então, ao longo da história do ser humano, assim, desde os 4.000 anos, que já tem caça de baleia franca. E hoje em dia são as populações que mais estão demorando para se recuperar, porque chegaram aos números tão pequenos que não é da caça comercial. Já vem a caça de franca de muito tempo atrás, né? Sim. Então, as populações de franca estão aumentando devagarzinho, mas num ritmo mais lento, né? As populações de franca do Atlântico Norte agora tem problema com atropelamento, porque são lentas, né? Os navios atropelam, tem problema com cabos e redes de pesca, tal. A situação para elas está bem difícil mesmo com as baleias francas. Então, a nossa personagem fala sobre isso. E é isso. Então, voltando a Jubarte, ou até a franca também, aqui nessas águas quentes tem os grupos reprodutivos, né? É onde ocorre a cópula, né? As Jubartes são os grupos competitivos, né? Que tem uma pancadaria mesmo entre os... tem a fêmea ali no meio, pancadaria entre os machos. Às vezes esse grupo competitivo vem sai um, vem outro, sai outro. É uma coisa bem ativa mesmo. Dá até um pouco de dó, assim. Às vezes tem fêmea com filhotinho recém-nascido junto. É uma confusão, mas é o que eu falo. Se evolutivamente não fosse bom, não teria evoluído esse comportamento, né? Então, enfim. E daí tem toda essa pancadaria e tal. Aí fica um animal, um macho, copula. A cópula também foi filmada outro dia. Não a cópula, mas chegou a ver que era um momento de cópula, assim. Daí ela fica grávida 11 a 12 meses de gestação. Então ela cruza aqui, vai para a Antártica, para as águas frias. A nossa região, na verdade, é na Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul. Come, volta para o filhotinho nascer aqui. E daí os pesquisadores acham que todo esse movimento migratório, né, no nosso caso 4.500 quilômetros, mas em outras regiões outras populações de jubarte chega até 8.000 quilômetros, movimento migratório, é para garantir a sobrevivência do filhote. O filhote nasce com uma camada de gordura ainda pequenininha, né?
E se ele nascesse na Antártica, as águas mais frias, né, 1, 2, 3 graus, poderia ter problema com hipotermia e acabar morrendo. Eles mantêm a temperatura corporal em 37 graus, assim como a gente, né? 36, 37, 38, E a camada de gordura ajuda as baleias se isolarem, Caramba, né, essa do camada frio. de gordura delas consegue, naquelas regiões de água tão fria, manter em 37 graus. Elas têm um outro mecanismo que chama de contracorrente, assim, de não perder muito calor pro meio externo. Uma situação das veias e artérias, do jeito que as veias e artérias passam, assim, cruzam assim, o caminho. É um mecanismo um pouquinho mais... Não tem essa troca de temperatura tão fácil. Não assim. porque elas já vão trocando o sangue frio que está vindo da superfície do corpo delas, já encontra com o sangue quente que está saindo do coração e já tem uma troca de calor aqui antes de chegar na extremidade. Então o sangue não chega tão quente lá e não volta tão frio. Caramba, que pro legal. Coração. Isso chama um mecanismo de contracorrente, assim. Tem uma troca. Tô falando de uma forma bem simplificada, legal, né? Mas o sangue não chega tão quente para dissipar, né, na pele e não volta tão frio. Que então legal. Já tem uma troquinha ali. Então o filhote nasce aqui com uns 4 metros, mais ou menos, pesando 1 tonelada, vai mamar bastante, mama, começa a engordar, começa a aprender alguns comportamentos que a gente vê claramente, assim, ele imitando, o filhotinho imitando a mãe nos comportamentos. Às vezes tem uma segunda baleia adulta que aproxima, que a gente chama de escorte, que às vezes o filhote também fica vendo o comportamento desse escorte, às vezes formam-se esses grupos competitivos até com os filhotinhos, né, também. Então, a gente vai vendo esses comportamentos e depois de uns 2, 3 meses que o filhotinho já está mais fortinho, desce com a mãe para ir comer. Né? Daí, aqui na nossa região, isso lá em Abrolhos começa a acontecer em outubro, novembro, né? Que é essa área de maior concentração. Começam a ir embora. As últimas que vão embora são as fêmeas com os filhotes recém-nascidos mesmo. E daí, aqui na ilha, a gente não vê esses animais em setembro, outubro, né? Então, acho que elas passam por aqui nessa época. Tem algumas jovens, tal, que nem no ano passado, que acabaram ficando aqui alguns meses aqui na região. Mas a grande parte, eu acho que já desce com muita fome, já desce direto, assim. Sim. Sai lá da região do Banco dos Abrolhos, da Bahia, e já vai direto lá para a região da Geórgia do Sul. Passa mais por fora de Ilhabela. Porque a gente não vê. A gente faz trabalho aqui. Bom, vamos falar do Viva. Sim. A gente, desde 2019, que a gente começou esse projeto piloto, a gente ficou direto. A partir do momento que a gente conseguiu a casa, que é a sede do Viva hoje, a gente faz observação todos os dias, porque não é só a jubarte que tem. A gente tem mais 13 espécies, são 14 no total, né? Então, a gente quer saber mais sobre essas espécies. Então, a toninha, que é um bicho criticamente ameaçado, boto cinza, baleia franca que vem, baleia de Bride, que é uma espécie que está aqui direto, né? Ela não faz esses movimentos migratórios. Não faz? Não, a baleia de Bride não, é uma espécie que a gente chama de residente. Sério? Assim. Não sabia disso. Legal. E tem bastante aqui na nossa região? Nessa época que tem jubarte, a gente vê menos Bride. Até uma questão assim de falar, será que tem a ver? Elas evitam, tem a ver, não sei. Mas a gente vê bem menos brides durante essa época das jubartes. E daí teve, né, a semana passada, uma baleia azul que a gente avistou, que foi uma grande surpresa, que por um lado, assim, putz, que sensacional, uma baleia azul. Imagina, a baleia azul foi o ser mais caçado do planeta. Mais de 700 mil baleias azuis foram caçadas. População muito baixa hoje. A população ainda é baixa, mas está se recuperando. Né? E normalmente o pessoal que trabalha com pesquisa vê elas lá para fora, no talude, né? Uma região mais profunda. É isso que eu ia perguntar, mais mar aberto, alto mar? Daí ver uma baleia azul aqui, assim, é super legal, porque é mais uma ferramenta para a gente tentar medidas de proteção da região. Ela estava bem costeira. Mas, por outro lado, traz uma preocupação. Por quê? Por que ela está aqui? Veio de fora para cá, né? Tipo, por que ela está aqui? Será que tem a ver com pré-sal, com... O que está acontecendo lá fora? O que aconteceu com esse indivíduo, né? Sim. Então, foi a primeira em 5 anos, a gente já está no 6º ano de monitoramento, a gente não sabe se vai ser algo mais frequente, né? Com a população crescendo, também continua criticamente ameaçada, né? Mas a população está crescendo. Então, é um alerta, assim.
Nossa, a hora que você viu, você deve ter pirado, né? Então, sabe que nesse dia a gente fez a amostragem às 6h30, às 7h, que a gente faz blocos de meia hora para uma, assim, pra gente amostrar o dia inteiro. Uhum. E cada dia começa num horário diferente pra gente ter todas as horas do dia. Todas vocês juntas ou tem... Porque tem mais pessoas que trabalham lá, né? Tem mais pessoas, E aí vocês fazem Aí, isso todas juntas? todos os dias, pelo menos duas pessoas pessoas. ao mesmo tempo, né? Porque a gente faz o trabalho nas escolas também, então a gente tem que alterar, né? Quem vai para a Sim. escola, quem fica lá no observatório. Essa baleia azul foi vista às 8h01. Aí até descer lá do final da amostragem, a Gabi que fez as imagens, baixou a imagem no computador, me mandou o link. Eu olhei, abri no celular e falei, não é possível. Peguei no computador e falei, não é possível. Mandei para umas pessoas que trabalham com baleia azul, que trabalham de ponto fixo, né? Expert em outras. E 5 assim, na hora. Baleia azul, baleia azul, baleia azul. E tinha uma pessoa que ainda falava, mas o padrão, não sei, será que é uma híbrida, tal. Bom, acabou que 11 horas da noite, o dia inteiro, discutindo. Batemos o martelo, não, é baleia azul, pelo jeito, pela dorsal, pelo movimento e tal. E daí que veio toda essa coisa, né? Puta, que legal, mas... Por quê? Por quê? Né? E esse porquê, vamos ficar aí um tempo, porque a gente não sabe, né? Não dá pra falar, ai, as baleias, isso... Né? Mas com ela, então, foram... E ainda mais gente que trabalha com pesquisa, cientista, pescador, é meio chato, assim, com a verdade, né? A gente quer ter muita certeza. Não vai falar bobagem, né? Não queremos falar bobagem, então a gente... Inclusive, admiro isso, parabéns. Tem cautela antes de ficar falando umas coisas que não dá para falar, né? E com ela, então, foram 13 espécies de cetáceos. Com ela, 14. Com ela, 14? Com a baleia azul, 14. Com a baleia Então, azul, 14. A gente tem até um segundo livro que a gente não tem mais, que eu já estava fazendo orçamento para colocar a baleia fim, que a gente viu ano passado, a falsa orca também, que a gente já tinha visto e que não estava no livro, né? Eu falei, bom, vamos aumentar agora, temos que aumentar mais uma espécie. Então vai sair logo mais o nosso guia ilustrado com as 14 espécies, né? Nossa, que legal, Mia. Parabéns. Muito bom. E sobre a equipe, como que funciona lá? Vocês abrem para muitos projetos, você tem os estagiários, você tem as bolsas, né? A bolsa Viva Toninha e a bolsa da Juliana Molas. Isso. Que é da Ju Molas, né? Se você quiser falar um pouquinho pra gente sobre as bolsas. Porque parte da equipe que trabalha lá com você também vem de estagiário dessas bolsas? Não tem nada a ver? Isso, Como que é? Tem? Tem. Bom, o Viva nasceu em 2014, né? Carreira acadêmica, essa coisa e tal. E eu sentia falta dessa divulgação científica, né? O que a gente fazia lá, aí fica lá na academia e serve para ciência, lógico. Cada trabalho que a gente publica é um tijolinho nessa coisa de fazer o conhecimento científico e tal. Mas não tinha divulgação científica. Eu lembro que eu publiquei um trabalho falando sobre um comportamento que a gente vê em abrolhos, e daí eu falei, gente, eu queria escrever para sair numa revista normal, não para sair numa revista científica. Eu quero que as pessoas mais pessoas, saibam, né? Sim. E daí o Viva veio desse desejo da gente falar sobre as baleias, golfinhos, morfologia, comportamento, coisas diferentes, e falar das ameaças também. Então, sempre quando a gente for falar de qualquer coisa, qualquer palestra, a gente vai falar do que é bonito, mas a gente vai falar das ameaças também. A verdade também, E daí veio Viva, foi em abril de 2014 que a gente começou, usando as mídias sociais mesmo, Facebook na época. Postava quase todo dia coisas interessantes sobre as baleias, tal, não sei o que lá. Daí em 2016, eu falei, tá indo muito bem isso aqui, vamos fazer o negócio ser direito, né? Aí contratei a Marina, que trabalha comigo até hoje, a Marina Leite, e depois de mais um tempo contratei outra pessoa, até a equipe foi crescendo e a gente começou a fazer um trabalho de monitoramento de boto cinza e toninha em Caraguá. E aí que começou a história de baleias jubarte. Que você contou como veio parar aqui. Em Ilhabela, que daí que a gente veio para cá. Então o Viva existe há 11 anos e ao longo desse percurso, em Abrolhos, em 2012, eu tive uma estagiária que eu continuei indo para Abrolhos, não ficava, depois que minha filha nasceu, não ficava 5 meses, né? Não tem como, mas ia para treinar a equipe e tal. E daí, numa dessas idas, eu conheci a Juliana Molas, que na época era uma estudante de biologia,
super apaixonada, assim, um ser super iluminado, uma pessoa muito querida. E ela fazia biologia, morava em São Paulo, e depois ela quis fazer o TCC dela, né, o trabalho de conclusão de curso com baleia, então eu orientava ela. E, gente, ela saía do Belém, eu moro na Lapa, ela atravessava São Não tinha Paulo tempo ruim nenhum. para ter um tempo lá comigo, para a gente discutir e tal as coisas. E daí um dia ela virou para mim e falou assim, putz, Mia, ai, tem umas pessoas que gastam dinheiro, um dinheirão, com uma bolsa, com um sapato. Podia ajudar tanto um estudante? E daí eu falei, olha, é verdade, Ju. Tem gente que gasta uns dinheiros assim talvez para as pessoas não seja quase nada, mas para um estudante faz a diferença. Sim. Né? Que era o caso para a Ju. Se ela tivesse uma ajuda para ela, a vida ia ser bem diferente. E daí tive uma relação muito forte com a Ju, assim, disso, de admiração por ela, e ela fazendo trabalho e tal, e ela teve câncer de mama e morreu rápido, assim, com 27 anos. E daí, quando a gente montou o Viva, veio esse desejo, falei, meu, vamos tentar fazer uma bolsa de estudo para ajudar estudantes, né? E a gente começou, então já estamos no 8º ano da Bolsa Viva Juliana Molaz, em homenagem a ela. Sim. Então sempre quando a gente posta, a gente bota a carinha dela, tem até a carinha dela aqui. No site, né? Eu vi hoje no site, tem uma foto muito bonita dela aqui, lá. muito... Aqui ela, quando ela foi fazer estágio em Noronha. Essa aqui é a Juliana Molaz. Pode notar. Tá aqui, aqui nesse pedacinho, Eu vi uma foto muito bonita que tá no site, que ela tá segurando, acho que é uma pena na frente do olho. Isso, uma pena na frente do olho. Muito tem umas fotos muito legais, assim, da Ju. E ela fez químio e tal, e mesmo assim ela continuava os trabalhos dela, tentando viajar, né, deixando a sementinha dela. E daí veio a história da Bolsa, a Reu, que é a nossa ilustradora, que é bióloga, tal, nossa técnica. Ela, quando eu fui fazer entrevista lá com vocês, né? A Reu que faz os desenhos. A Reu foi bolsista Juliana Molaz, foi a primeira bolsista Juliana Molaz. Né? Então, daí criou esse laço, né? E acabou ficando para a equipe. É muito importante isso de incentivar, né? Você pega uma pessoa que está ali com um brilho no olho, acreditando, Exato. Tendo um propósito, e aí vem alguém e fala, meu, eu acredito em você, o que você precisa? Às vezes o que ela precisa escutar, acredita em você, já é uma baita de uma energia. Mas você conseguir isso de proporcionar o estudo, proporcionar isso de trazer as pessoas para trabalhar com o que amam junto com você, muito legal. Muito legal. Uma semente que ela plantou aí. Plantou mesmo. E daí agora a gente já tem mais outras 3 bolsas, né? Tem a Viva Cecília Moretti, que é em homenagem à minha mãe, que hoje, por coincidência, faz 2 anos que ela se libertou, que eu falo. Que é a Bolsa Viva Cecília Moretti, que a gente já tem uma bolsista. Tem a Bolsa Viva Toninha, porque a Toninha é criticamente ameaçada, né? Sim. E é um golfinho que tem aqui na nossa região costeira. Então, é para estudantes que estão desenvolvendo esse trabalho com Toninha, algum tipo de informação para ajudar na conservação. E tem a bolsa do bycatch, do Stop Bycatch, né? Bycatch é a captura acidental. Isso com você agora sobre isso. Já até introduz para a gente, então. Captura acidental, a gente sabe que não é... Ninguém quer capturar uma baleia, um golfinho, uma tartaruga, enfim, animais que não podem ser capturados, mas isso acontece, é a maior ameaça às baleias e golfinhos no mundo. Né? É a captura acidental? É, captura acidental. Então, tem um estudo que fala, uma estimativa que 1.000 baleias e golfinhos morrem capturadas acidentalmente por dia. Por dia? No mundo, por dia. Nossa. Então, é a maior ameaça, assim, Meu de longe. Deus, e pior que, assim, os golfinhos acabam morrendo rápido, né? A Toninha, assim, se malha, ela morre afogada, pronto. As baleias são animais que são muito robustos, elas estão preparadas para ficar aí 6 meses sem se alimentar. Nossa. Então, elas pegam, e não precisa ser uma rede. Então, pegou um cabo, aqui. Aí faz uma movimentação assim, o cabo já deu a volta. Daí faz a movimentação assim, o cabo já pegou aqui. Aí faz assim, o cabo já pegou ali. Então, acaba que elas vão... Se amarrando vão se amarrando. E se é rede, a gente já viu baleia aí completamente envelopada nas redes com... Sabe aquelas redes de superfície mesmo? Sim, que tem as boinhas de isopor? Boinhas, completamente envelopada. Meu Deus. A gente tem imagens aí das baleias entrando no cerco. Vai dar de cara com o cerco, vai, fica presa dentro lá, ali. Aquela coisa toda. Então, não é objetivo, a gente sabe, não é... Ninguém quer capturar, né? não é intencional.
Mas, assim, a gente sabe que as baleias estão aí agora. Estão na costeira. Antes de ontem, como eu estava te falando, teve um relato. Uma pessoa falou, tem 2 baleias do lado da rede. O dono dessa rede deveria tirar, porque vai perder a rede. Bom, a gente não sabe se foi essa baleia exatamente, essa dupla, mas teve emalhamento. Né? E depois, para desemalhar, é muito então, difícil. É né? muito difícil e é perigoso. Né? Então, a gente há 4 anos já faz um treinamento junto com o Instituto Argonauta e o ICMBio, o Viva. A gente começou isso há 4 anos, daí já teve mais outros 3 treinamentos aqui na nossa região. Hoje em dia, aqui na nossa região, o Instituto Argonauta tem uma equipe treinada para desemalhar e tem uma série de equipamentos assim que é feito sob medida para você fazer o desemale com segurança. Né? Então, tem que ter capacete, tem as boias, tem toda uma técnica. Nossa, porque ela fica porque, se de movimentando repente, ali, né? Muitas vezes ela está imóvel, mas quando você começa tirando a rede, ela já começa a se sentir melhor, ela quer se safar. Sim. Né? Teve um cara na região do nordeste dos Estados Unidos, ali em Massachusetts, que ele era o cara mais experiente em desemale de baleia. Ele levou uma caudada na cabeça dentro do bote. Morreu. Morreu. Isso foi uns 4 anos Nossa, mas atrás. é que uma caudada também deve ser uma... então, e acontece. Então, o cara mais experiente, então, precisa ter muita cautela. A gente vê umas imagens de um povo tentando, doido, né? corajoso pra caramba, que sobe na baleia pra tentar, né? Mas é muito perigoso, então a gente fala, não faça. O bom é, entre em contato com o ICMBio, com o Instituto Argonauta aqui na nossa região, para a gente tentar. E daí tem todo um trabalho, não só o bote de apoio, mas tem o bote de ataque, tem a embarcação de apoio, tem o pessoal que drone para ficar tentando avaliar qual que é o melhor corte para safar a baleia e tal. Mas é assim, se a gente sabe que as baleias estão aqui, nessa época do ano, passam lambendo a costeira, vai correr o risco de perder um equipamento tão caro que é uma rede? Né? Será que não seria melhor evitar, né? Nessa época do ano? Até porque se emalhar, é o que a gente falou no começo, né? Vai ser prejuízo múltiplo. É para o dono da rede, é para a vida da baleia. E é um equipamento muito caro. Então, para o dono da rede é um... Trabalhoso, né? É muito trabalhoso fazer uma rede. Você vê eles arrumando a rede, os caiçaras arrumando a rede. É muito trabalhoso. Então, é para o bem do pescador, logicamente para o bem da baleia, né? Das outras espécies, mas enfim, captura. E como funciona a bolsa? Você falou que tem a bolsa. A bolsa a gente dá para estudantes que estão desenvolvendo trabalhos que tentem minimizar a captura acidental. Tá. Né? Então, hoje em dia, quem está fazendo esse trabalho usando os nossos dados até, é uma pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ana Luísa. Ela está mapeando onde estão as embarcações de pesca, onde estão as redes e onde estão ocorrendo os botocinzas e as toninhas, que são as espécies que são ameaçadas de extinção por conta dessa interação com a pesca. São os que mais ficam presos em rede? Dos golfinhos são os ameaçados de extinção que a gente tem aqui. Eles são costeiros, então eles sofrem as interações aí com as atividades humanas. E estão atrás de peixe, né? Estão atrás de peixe. Estão atrás de peixe, né? Então, sei lá, desenvolver técnicas, ela está fazendo esse mapeamento para a gente entender, né, como que eles estão usando o espaço ao mesmo tempo. E é isso, Danilo, é a história a gente tentar coexistir, né? A gente fica pensando aí a toninha existe do jeitinho que ela é hoje há mais de 1 milhão de anos. Ela foi sendo moldada ao longo da evolução, né? Vai se adaptando às mudanças e tal, mas ela era muito parecida com o que ela é hoje há 1 milhão de anos. A toninha é a Kombi com aquele bem comprido, né? É, fininho. Eu achei uma em Castelhanos morta. Achei uma morta em Castelhanos. E ela interage muito com essas atividades humanas e tal. E eu fico morrendo de dó, porque assim, um bicho que está no planeta há tanto tempo, em menos de 100 anos, sumir, desaparecer. Como o ser humano tem essa capacidade, né? Um processo evolutivo, vai sendo moldado. A evolução é uma coisa de milhões e milhões de anos. E estava super adaptado. E, de repente, morro de dó. E não é só a toninha. São milhares, milhões de espécies aí sendo extintas. O processo de extinção é um processo natural. Isso vai ocorrendo ao longo do tempo. Mas não... Assim, esse rápido, aceleramento, né? Os bichos não estão tendo nem tempo de se adaptar. Sim.
né, a sofrer mutações genéticas que vão sendo selecionadas para viver Nada naquele aqui. ambiente. É muito rápido. É muito rápido. Né? Então, como é que a Jubarte vai enxergar uma rede? Sim. Né? Como é que a Toninha vai enxergar uma rede? Ou como é que ela A vai gente conseguir... que tem que criar essa solução para isso, né? Eu acho, né? A gente consegue fazer A gente um consegue. celular, que a gente consegue ver outra pessoa, É, toda a a gente vai tecnologia pra que a Lua. gente tem. A gente vai para a Lua, a gente vai para pra outro Lua. planeta. E eu acho que é falta de vontade mesmo, Acho e que dá. desejo de cuidar. E Sim. é assim, incrível. Outro dia eu dei uma palestra e eu estava falando sobre essas questões, né? A gente... o microplástico, o plástico que está no oceano, a poluição que está no oceano, né? Tem microplástico já dentro da gente, na água que a gente bebe, né? Qual que é o efeito disso para a nossa vida? Qual que é o efeito disso para a vida? E daí eu fico pensando, gente, a gente fica procurando vida em outro planeta, né? Em outros, né? Mandando coisa lá para fora para ver se tem vida, e a gente não está cuidando da coisa mais preciosa. Não tem, até hoje, com esses baita telescópios e tal. Não achou vida. A vida é uma coisa muito preciosa. E como é que a gente está acabando com a vida? Isso é uma coisa tão preciosa. E daí vem esse desejo de fazer mais. Pô, a gente tem que continuar esse trabalho, tem que continuar com a educação, tem que continuar falando, tem que continuar vindo aqui, passando informação. Para ter vida no nosso planeta, é um equilíbrio tão Exato. mínimo de cada coisa para ter água em todos os estados dela. É tudo muito perfeito. Muito perfeito. Para estar querendo ir atrás de outros, em vez de cuidar do que tem aqui, Em vez né? de cuidar do que tem aqui, a gente está acabando com a vida, que é uma coisa tão Sim, preciosa, sim. né? Não tem E não outros entende que a gente lugares. faz parte, né? A gente faz parte, Exato. igual dentro da gente tem as bactérias, tem um ecossistema Tema todinho. todo. A gente faz parte disso tudo, né? E daí vem a história, né? Por exemplo, essas garrafas PETs, né? Essa maior produtora de bebida que vai em garrafa PET, cara, devia fazer compensação ambiental. Sim. Quando é que vão começar? Aquela outra que vem de salgadinho, naquela coisa prateada. Aquela coisa... Tem que fazer compensação ambiental. Não é só Petrobras, óleo e gás e mineração que tem que fazer. Essas indústrias que botam essas embalagens, o oceano está repleto de plástico, microplástico. Que acaba com a saúde, além de acabar com o meio ambiente, acaba com a saúde. Não dá para entender como isso é vendido, não dá para entender como isso é dado para as crianças. Realmente, eu costumo falar para os meus filhos, quanto mais limpo a gente come, menos a gente polui, menos dinheiro a gente gasta. Exato, é isso mesmo. É muito mais barato você comprar 1 quilo de cenoura do que um salgadinho. Exato, muito mais saudável para o seu corpo, enfim. Mas aí, assim, a gente está nessa situação, né, que aparentemente é caótica, mas é o que fala assim, não, então a gente temos que ir em frente, pô, temos que fazer, temos que... Né, se eu falar, não desisto, não vou fazer, não, é nesse momento de olhar o caos que eu falo, não, temos que sacudir, fazer alguma coisa acontecer. Então, eu falo que se mover de esperança, né? Então, cada vez que a gente vê uma baleia ali fazendo um comportamento maravilhoso, dá mais força pra gente falar, vamos lutar por esses bichos, vamos seguir, vamos tentar fazer alguma coisa, porque a gente faz parte. Então, como coexistir, né? Como coexistir o barco, o petróleo, o plástico, a gente, né? Esses milhões de espécies que estão no planeta. Então, como que a gente vai conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Acho que é com educação mesmo. Com educação. É por isso que a gente faz esse trabalho voluntário aí nas escolas para tentar trazer essa sementinha, porque, os bichos merecem, cara. Que biodiversidade, que planeta mais incrível que a gente tem, não é? Sim, e olha, agora falando de Ilhabela, olha onde a gente vive. Olha o que a gente tem oportunidade de ver. Não só na parte de mar, mas na parte de mata, papagaio moleiro passando por todos os lados. Né? É sensacional. Eu não consigo entender como alguém enxerga outras possibilidades, se não proteger, sabe? Agradecer, e assim, contemplar. Às vezes eu falo, o que eu vou fazer sozinho? Você não vai comprar sua garrafinha plástica, você vai pegar sua água na sua casa. E se todo mundo fizer, se virar uma onda assim, é todo mundo fazendo o mesmo movimento. É só começar. Não pensa que, só eu não vai adiantar. Você faz, né? Você passa, você pode ser exemplo, né? A gente pode começar a cobrar das empresas, Coca-Cola, tira esse lixo do mar. Ou faz uma outra embalagem, desenvolve alguma coisa. Né? Acho que a gente tem como população, como ser humano mesmo, de
falar o que a gente Sim. quer, o que precisa, Tem né? uma parte importante, né? Eu tinha até marcado aqui que tem uma parte importante nessa parte do ativismo, né? Ele não pode ser feito de qualquer maneira para não trazer consequências. Ah, é um bando de louco carregando placa e fazendo barulho. Mas tem a parte importante da gente exigir, né? Da gente mostrar, ó, estamos inconformados com o que está acontecendo. Tem a parte ativista para a gente ter depois a política pública Exato. trabalhando numa lei em cima disso. É muito importante que tenha ficar inconformado com isso. Falar, cara, isso não tá certo. E, às vezes, dessa sensação de somos poucos, né? Até a Camille Bril, que tem o Instagram, ela postou esses dias falando, né, que, às vezes, dessa sensação que parece que não lembro exatamente qual que era, mas era um pouco relacionado a isso. Parece que somos poucos os que querem defender, os que querem salvar a natureza, mas nós não somos poucos. Não. Somos muitos. Somos que muitos. A gente está espalhado. Está espalhado, não. Muitos, E muitas vezes o dinheiro e o poder que essas marcas têm fala muito mais alto, né? Fala muito mais E alto. eu acho que tem uma comodidade, né, do ser humano também. Então, eu já não saio mais. Foi um hábito, né? Foi uma mudança de hábito eu sair de casa com água. Eu bebo muita água e daí eu falei, não quero mais. Eu fiquei 1 ano sem comprar garrafinha plástica de água. Me propus a isso no Réveillon, sabe? Eu falei, não vou comprar garrafa plástica de A partir água. desse ano não compra. E daí eu acostumei, é automático sair com a minha água. Então, acho que são pequenas mudanças. Pô, pra que você vai pegar aquele plastiquinho de uso único? Exato. Isso que é uma doideira. Todo mundo sabe que a sacola plástica é um problemaço pro planeta. Por que as pessoas pegam? Eu não tenho sacola no carro, eu saio com um monte de coisa assim, ó. Eu Ou saio eu vou assim, com a cestinha até o carro, largo dentro do carro e devolvo a cesta ou o negócio. Às vezes eu saio equilibrando então, tudo isso é um também. conforto, assim. né? Essa coisa do plástico veio para trazer um conforto, uma comodidade. Tudo do descartável veio para trazer esse, entre aspas, conforto, né? Essa coisa do fast food, você pega... Eu vi no filme Fome de Poder, que é a história do McDonald's, é isso, você fala... Caraca, meu, é pra não ter que lavar uma louça. Exato. É pra não ter que lavar o prato e o talher. Sabe? É pra facilidade de você pegar ali, sentar, comer e já jogar tudo no lixo. E não tem jogar fora, porque não tem fora. Não tem fora. Não tem fora, é tirar de perto de você. Mas E daí fica impactando outros, né? Impacta onde você vive, né? Que é o legal aí no Viva, porque não é só um estádio, né? Que elas podem, a gente já recebeu nesses 5 anos aqui em Ilhabela, 75 estudantes de universidades, né? De biologia, oceanografia, turismo, de algumas áreas. E elas vêm para fazer estágio obrigatório, voluntariado. E dentro da Casa do Viva, a gente tem essa postura sustentável, né? As coisas que a gente consome, o lixo, que precisa ser lavado, daí eu explico, porque ó, o pessoal mais importante da sociedade é quem está lá separando esse lixo para destinar. Sim. Eu vou levar vocês lá para verem como eles trabalham. Vocês não vão deixar 1 grão de arroz dentro de uma embalagem para apodrecer e poder virar alguma coisa. Tem que estar tudo limpo, porque eles põem a mão na massa de verdade. Sim. Então tem que limpa toda a embalagem direitinho para mandar certinho para eles, não com bicho, com um monte de coisa. Senão não recicla nada, né? Senão perde tudo, não recicla nada. Então, e ainda atrapalha eles, né? Ter que mexer. Exato, pô. Eu falo, pensa nas pessoas que estão fazendo super bem pra gente. Sim, né? Sim. É um pessoal que as pessoas não valorizam, mas são super importantes na sociedade, de separar, né? Isso, para destinar, vamos reutilizar, mas eu soube outro dia, eu fiquei chateada, assim. Só 8% dessas embalagens plásticas, todas, de produtos, de suco, de não sei o quê, só 8% é reciclado. O restante não é. Não é. Vai para aterro mesmo. Imagina a quantidade, né? De embalagem que a gente gera. E daí a gente gera muita embalagem. A gente tem um programa no Viva que chama Viva Sem Lixo. E as pessoas, mas por que vocês falam de lixo se você trabalha com baleia? Eu falei, porque o lixo impacta diretamente a vida desses animais. Então, para a gente tentar fazer um trabalho de conservação para as baleias e golfinhos, a gente tem que trabalhar com lixo, a gente tem que trabalhar com o ser humano, né? A gente tem que fazer. Faz parte, né? Faz parte disso. Então, é um olhar mais geral. Lógico que é muito mais legal ficar só falando da baleia. Ai, olha, tirando foto, fazendo selfie, a baleia, as imagens maravilhosas. Não, cara, a gente tem que falar das coisas. No máximo falar por que passa por aqui, mas não, tem que falar de tudo mesmo. Falar de tudo. Inclusive de como a gente atrapalha. Exato. Né? E falando já que a gente entrou nessa parte de como a gente atrapalha a vida delas, a parte dos ruídos. Como que funciona isso?
a partir do motor, o barulho dos motores, isso atrapalha elas? Então, as baleias, os golfinhos se comunicam pelo som. Sim. Né? No ambiente aquático, o som se propaga 4 vezes mais rápido do que no ar. Né? Então, eles desenvolveram aí, né, se foram evoluindo tal, com essa parte sonora. Então, os misticetos, que são as baleias, né, as baleias de verdade, tipo jubarte, baleia azul, braide, mink, sei e tal, franca, essas baleias, elas têm um som que é mais com uma frequência um pouquinho mais baixa, um som que tem uma onda maior, assim. A baleia azul faz um som tão forte que dizem os pesquisadores que se não tivesse nenhum outro som no oceano, uma outra baleia azul podia encontrar com ela, sei lá, a 1.000, 2.000 quilômetros. O som chegaria nelas. Então, elas estão o tempo inteiro se comunicando. As baleias jubarte têm o tal canto, né? Falam que é para atrair a fêmea, delimitar território, mas eu acho que no canto da jubarte tem muitas informações aí que a gente ainda... Nem imagina, não, né? nem imagina. É uma sabedoria sendo passada ali, né? A cada ano. Então, daí é o que a gente... E os golfinhos, eles têm som mais de alta frequência, que é uma onda mais assim, que eles emitem para bater e eles conseguirem enxergar por esse tipo de som que eles geram, que é alta frequência. Então, qualquer coisa... Bate e volta. Bate, reflete, eles tipo enxergam o ambiente. Tipo, exato. É ecolocalização. Eles enxergam o ambiente com então, é uma coisa mais curta, né? Porque é feito esse som para bater e voltar e eles conseguirem entender que isso aqui é isso aqui é aquilo, sabe? Onde está o peixe. Como se fosse um scanner, né? Tipo, volta... volta e se enxerga. É uma imagem acústica que chama. Só que as baleias, é o que a gente fala, né? Imagina a gente conversando num bar. Se a gente estivesse aqui falando num bar, com banda, com um monte de gente falando e tal, eu ia estar falando mais alto. Né? E o quanto de energia que eu gasto para falar mais alto. Né? Então, tem esse questionamento que a gente traz, o ambiente está tão barulhento que elas estão precisando gastar mais. Não chega claro a mensagem. Está sendo mascarada a mensagem. Está precisando gastar mais energia para passar a informação. Né? Então, esse é um problema. E são muitos outros sons hoje em dia, né? No oceano. Então, outro dia aí tinha aquela imagem de 40 barcos ao redor da baleia e tem que manter o motor em neutro. Sim, né? Tem que manter ligado em neutro, né? Manter em neutro. Para ela saber que você tá ali? Para ela saber que está ali. Só que você imagina, tá a baleia aqui e 40 barcos com o motor ligado, alguns passando rápido, porque tem gente que não respeita e passa rápido, não sei o quê. Imagina a poluição sonora ali embaixo, um bicho que precisa se comunicar pelo som. Pelo som. Né? E quando você está mergulhando, quando você está embaixo d'água e tem um barco ligado do lado, você escuta, é alto, é forte o barulho. Então, assim, tá a gente não sabe... Não, tô bem. A gente não sabe exatamente como é que elas estão reagindo a isso, mas se o bicho se comunica embaixo da água e tem um monte de som na água, provavelmente. Muito provavelmente é um problema. Né? Sim. Então, ainda mais que esses sons na água são coisas recentes, que é isso, elas não estão tão acostumadas assim a esse ambiente, né? Não estão evoluindo com isso, né? Não é um barulho. Porque tem o ambiente marinho tem som de vento, tem os sons naturais, né? Sim. Recife de coral produz som. Mas o som do motor faz pouquíssimo tempo que chegou um motor recente, de polpa aqui, né? Então, dizer que elas não estão nem ligando para os barcos... Não tem como. Não posso afirmar, mas é muito provável que seja uma fonte de coisa que esteja incomodando, sim. E quando elas... Porque a gente falou que elas não se alimentam aqui, né? O que elas ficam fazendo por aqui? Então, elas vêm para as atividades reprodutivas mesmo, né? Mas e esse período que elas ficam saltando, que elas ficam, parece que estão ali... meio que curtindo, né? Eu acho que estão curtindo mesmo e os comportamentos aéreos é uma grande chance de ser para se comunicar também, né? O som que gera, o salto, o jeito que cai, a batida de peitoral, a quantidade que dá, esse som se propaga embaixo d'água, né? Então, acho que tem um porquê. Né? Teve uma vez claramente que eu senti na hora, eu falei, isso é um comportamento... Nesse contexto, era um comportamento agressivo. Lá em Abrolhos, isso há muitos anos atrás, a gente estava numa embarcação e era a fêmea, filhote e um escorte. O escorte não necessariamente é um macho, mas é uma baleia que está acompanhando essa fêmea e filhote. A gente ficou um tempo lá, assim, e daí estava dando
E eles nadando. Tipo, eles não estavam querendo a gente ali. Porque tem a baleia que você saca que, tá legal. Mas tem baleia que, começa a ir. E o barco tava mantendo a distância e tal, mas tava querendo aproximar. De repente, o escort virou, deu um salto de caudal, que ele deixa a cabeça na água e bate assim, pá, do lado do barco e começou, pá, pá, do lado do barco. Não era de felicidade. Eu falei, vamos sair daqui que esse cara tá bravo. Ele não tá gostando que a gente tá aqui. Você tava no barco? Tava no barco. Tava no barco. Então foi a primeira vez que eu falei, esse comportamento tá sendo agressivo. Deu a nítida impressão, assim, né? E eu estudo comportamento há muito tempo, e daí ao longo do tempo vai vendo, né? Algumas vezes o mesmo comportamento pode ter um significado, né? Dependendo do contexto, pode ter outro, mas a comunicação é muito forte, assim. Então, entre eles pelos comportamentos, né? E gera som, né? Sim. Então eu acho então, que tem os a ver também comportamentos têm com a muito a ver comunicação. com a comunicação. E a sua expedição para a Antártida, como que foi? Foi antes do Viva? Foi antes do Viva, e foi em 2001, faz tempo. Faz tempo? Eu fazia parte ainda do projeto Baleia Jubarte, e daí a gente estava, na época, mostrava a região da Península Antártica, para tentar fazer fotoidentificação, para comparar com as caudas daqui, né, a Baleia Jubarte. Baleia Jubarte, a cauda da Jubarte, a parte ventral da cauda, é como se fosse uma impressão digital. Cada baleia tem a sua cauda, vai de totalmente branco a totalmente preto, mas nunca uma Jubarte tem a cauda igual a outra. Olha isso. É o RG, assim. Então, quando a gente tira a foto da caudal, a gente registra aquele indivíduo, e daí a gente vai tirando foto, esforço de tirar foto no mundo inteiro da cauda, para poder fazer esse pareamento, né? Ver se aquela cauda já apareceu e tal. Naquela época, a gente ainda fazia a identificação com foto mesmo, né? Imprimia a foto, tinha um catálogo gigante, ia comparando manualmente. Hoje a gente tem o Happy Whale, foi desenvolvido por alguns pesquisadores, inclusive o Marcel, um amigo nosso, que é uma das pessoas que toca o Happy Whale, que é um site, é um programa, que você bota a sua cauda lá. Então, você saiu para o mar hoje, fez a caudal de uma Jubarte, você bota lá no Happy Whale com o seu nome, e ele vai achando pareamento automático ali, e te identifica. Essa baleia que eu tenho aqui no braço, é uma baleia que eu observei ela várias vezes ao longo da minha carreira lá em Abrolhos, e ela tem esse Vzinho de cabeça para baixo aqui, que é muito fácil reconhecer ela. Então, ela mesmo lá do ponto fixo, né? Ela botava a cauda, adorei! Então, eu fiz várias amostragens dela, via lá no barco e tal. Então, é muito importante fazer a foto-identificação. Então, a foto da cauda é uma foto muito importante. É muito importante, que você consegue ficar sabendo mais sobre cada indivíduo, né? Então, a Durel eu observei ela em dupla, observei ela grávida, observei ela com filhote várias vezes, e só pela cauda, assim. Tem algumas caudas muito marcantes, né? Você deve criar um certo afeto ali, né? Por alguns indivíduos ali que você vai acompanhando, que bate tipo ela. o olho, assim. Agora, a Durel, desde 2009 não é avistada. Mas aí, nesse Happy Whale, a gente já viu que tem baleias que ficaram 30 anos sem ser reavistadas. Então, eu ainda tenho a esperança Deixa todo mundo preocupado. de encontrar com ela ainda. Um dia era uma fêmea, ela tinha filhote todo ano. Ela foi uma que ajudou no repovoamento aí da população. Todo ano tinha um filhote. Todo ano. Então, ela estava com um filhotinho recém-nascido, ela engravidava e... Então, cuidava, estava grávida, amamentando, né, o filhotinho dela, ela quase todo ano com filhote. Quantos anos vive uma baleia Jubarte? Então, falam que em torno de 80 anos. Caramba. 80 anos. Tem algumas já foto-identificadas, assim, da década de 70, quando começou esse lance da foto-identificação, né, o pessoal do Atlântico Norte. Tem baleias aí já com 50 anos que estão sendo reavistadas. Que legal. Agora, tem uma espécie de baleia que é um tipo de baleia franca, é uma baleia que não tem a dorsal aqui nas costas, né? É a baleia da Groenlândia, que ela vive nessa região fria do Alasca ali, né? E encontraram uma alguns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, fizeram necrópsia, ela estava morta na praia, fizeram a necrópsia, ela tinha a ponta de um arpão que era usado há 200 anos atrás. Então, ela foi arpoada
de uma forma... Nossa! Não um arpão explosivo. Sim, aquelas com lanças, né, assim. que eles usavam. Não morreu, ficou com essa ponta do arpão dentro dela. Nossa! Então, quer dizer, falar, bom, pelo menos 200 anos tem essa baleia. E um estudo também com uma tecnologia aí de tentar verificar a idade pelo globo ocular, mostrou também que essa baleia da Groenlândia pode chegar aí uns 200 anos de vida. 200 anos! Que demais isso! São as coisas que a gente está aprendendo com... Nossa! Com e o tem tempo, coisa né? para aprender, né? Nossa, a gente tem que se muito, portar sempre gente. como eterno aprendiz, porque tem muita coisa. E tem muita coisa que a gente vai, né? Cada vez que lê um trabalho novo, né? Que vai saindo trabalhos vários, assim, sempre tem uma atualização, sempre né? tem atualização, E é isso, tá sempre com a cabeça aberta para aprender e atualizar, né? E tá vindo informações sensacionais. Eu tava assim. pensando aqui sobre o comportamento delas lá, porque quando você tava na Antártida, você tava... ela tava em outro ambiente, outra situação da que você vê aqui. Isso. Tinham esses saltos, tinham essas... Tem também. Tem também? O foco delas ali é mais alimentação, né? Então, a jubarte também é uma espécie que tem uma plasticidade de comportamento alimentar, né? Ela faz uma bubble net, que a gente chama. Ela respira na superfície e tal, desce, ela vai soltando bolhas em espiral, assim, às vezes 1, 2, 3 baleias. E as bolhas vão subindo e vão prendendo o cardume. Sério? E daí, então, os ficam peixes presos na bolha de ar. Ou o crio não consegue sair, ficam presos naquele círculo, né? Naquele cilindro, e elas vêm por baixo. Que é aquela cena que elas vêm abocanhando. Então essa cena você vê bastante lá. Vê essa cena, vê elas na superfície, simplesmente vindo na superfície, abrindo a boca no meio da coluna d'água, sozinhas, assim. Essa cena a gente nunca vai ver por aqui. Assim, não sei nunca, se nunca, vai. Né? Nunca é uma palavra muito forte, mas... Se tem, a gente fica falando, né? Nesse momento que elas estão passando, né? De aquecimento global, aumento da temperatura da água, diminuição de gelo, o crio, que é o alimento que elas comem nessa região tem muito Antártica, a ver com gelo, né? Tem muito a ver com gelo. Eu vi isso num documentário, ele cai, vai soltando as bolhas, né? Oxigena a água, não é isso? Isso. E eles também têm uma época da vida que eles ficam embaixo da camada de gelo, se alimentando das alguinhas que crescem ali. Verdade, foi isso. E daí eles ficam comendo ali. Então, se tem menos gelo, tem menos essa superfície que eles precisam para se desenvolver. Então, acaba que diminui a quantidade disponível de crio. Né? Tem menos gelo, menos crio. E, além disso, tem a Noruega, o país que captura 2/3 do crio que é capturado na Antártica, sabe? Para fazer vitamina, ômega 3, que agora ficou na moda, o negócio de ômega 3. Mas usa o crio para fazer ômega 3? Muita de crio. A Noruega, então, ela, além dela pegar o crio, ela mata. É a Noruega que mata a baleia também? Caramba! E, além disso, assim, a quantidade de crio, 400 mil toneladas de crio estão saindo dos sistemas por pesca mesmo, né? Por captura. São umas redes gigantes, chega até a emalhar a baleia. Imagina, vão passando, é tipo um arrastão. Até porque eles são pequenos, né? Então. São pequenos. Tipo um arrasto enorme. E tem cenas, assim, da jubarte dentro, porque a jubarte tá lá se alimentando, os caras vão lá no nepete de crio, pega a baleia junto, né? Nossa. Então, tipo a pesca do atum aqui, assim, que acaba levando um o golfinho de bicho junto. Então tem diminuição do crio pelo aquecimento, por menos gelo, competitividade aí, porque estão tirando também o crio do sistema, tiram crio também para fazer ração pro salmão, sabe? O salmão rosinha que o pessoal come, que é criado ali, né? Sei, sério? Também, para fazer ração para salmão. Então, nossa, são informações importantíssimas essas também. Porque nem imaginava que o salmão, eu sabia que era ração, tal, algo que eu não gosto muito. Pega essa coisa de criados assim e ração pro salmão também. Então tem essas ração com antibiótico. Coisas. E daí você tinha me perguntado, né, quando eu fui para a Antártica, então foi para fazer a fotoidentificação dessas baleias lá, para ver se eram as baleias do Brasil, porque a gente identificava aqui na região dos Abrolhos e queria ver. E, cara, a gente voltava todo ano sem nenhuma foto de baleia brasileira. Daí a gente começou a trocar com o pessoal que trabalha com baleia jubarte na costa do Pacífico, da América do Sul, do lado do Pacífico.
E daí as nossas fotos começaram a dar match com as baleias de lá, Olha que, só. que fazem as atividades reprodutivas ali no Equador, tal. Tudo ali, tudo ali, tudo ali. Daí que com o tempo a gente foi vendo que as nossas baleias não desciam até a Península Antártica, que elas ficavam mais concentradas na região da Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que é um pouquinho mais para cima. E que essas baleias que iam para a Península Antártica, essas migram quase 8.000 quilômetros para as áreas reprodutivas. O dobro do que as dobro. nossas. É, vão para lá. Porque ali no Pacífico tem a corrente de Humboldt, né, que as águas são mais frias e tal. Então elas sobem ali mais para cima, ali perto do Equador de verdade. Então, e daí foi isso. Depois começou os esforços aí para identificar as baleias na Geórgia do Sul, Sanduíche do Sul, para bater com as nossas Que legal. brasileiras aqui. E coisa que a gente vai descobrindo, né, ao longo da vida. Ao longo da vida, vai aprendendo. Meu orientador lá quando eu fiz o doutorado lá na USP, ele trabalhava com costão rochoso. Daí ele falou, eu não sei nada de baleia. Eu falei, não, a parte de baleia eu me garanto, mas as matemáticas você me ensina, a estatística e tal. Dele, não, ó, essa coisa científica sim, mas a espécie eu não tenho conhecimento nenhum. Então a gente que começou meio, né, lá atrás com estudar esses animais, a gente teve que ir atrás mesmo do conhecimento meio que do zero, assim, né? É sempre Então, assim, né? Quem começa algo, carrega o É. peso nas costas, como a gente falava no rugby, carrega pois é. sozinho um tempo ali. E daí eu adoro, assim, hoje em dia tem umas coisas mais chatas, assim, que eu... Tipo, eu não gosto de preencher planilha e dado de campo num tablet, pô, eu gosto de preencher no papel, mas aí é bom que as estagiárias voluntárias são todas tecnológicas lá, fazem Sim. tudo... Rapidinho, ali, né? no dedinho, né? Eu já sou na caneta. E a Marina também. Ela fala assim, esse negócio de vir fazer ponto fixo aqui e ter que ficar na planilha, não. A gente quer pôr no papel. Eu gosto do papel também, viu? Eu me perco bastante. No papel. A agenda no virtual, nossa, esquece. Não, pra mim não funciona. Eu Papel. gosto do papel também. Eu gosto do papel também, Mia. E eu vi no site de vocês sobre o Empty the Tanks. O que é? Tem a ver com esses parques temáticos que existem no mundo? Uma coisa que está bem vinculada a essas caças que ocorrem, né, no Japão, na captura de golfinhos, eles falam que caçam por tradição cultural, mas assim, os caras usam uma baita tecnologia, uns navios, uns barcos super modernos. Não é tradição cultural, equipamento, não tem nada de cultural ali. Se é Sim. tradição, faça do jeito que era Vai na feito canoa, há né? 200, De vai barco, na canoa pegar os bichos. Daí eles saem com esses barcos gigantes, assim, e encontram um grupo de golfinho, colocam um pau de metal, assim, embaixo d'água, começam a bater nesse pau. O barulho é muito grande, os golfinhos ficam atordoados, eles cercam, esses montes de barcos cercam o grupo do golfinho e trazem para a costa. Isso é na região de Taíde, no Japão. E daí, assim, eles... Uma cena horrível, que vai matando os bichos, já vai vi essa matando, cena que horrível. o mar fica vermelho, e eles capturam alguns golfinhos que não tem marca, que tem a pele bonitinha e tal, para ir para o aquário. Né? Vendem para aquários. E vendem para aquário. E um golfinho treinado é muito caro. E o golfinho aprende, lógico, é um baita bicho inteligente, e aprende para ganhar comida. Ele precisa fazer os truques. A orca, a mesma Só coisa. vai ganhar comida se A orca ele é um ganhar. golfinhão. Muitas orcas foram capturadas na natureza e são colocadas e vivem no tanque ali. aquele tanque minúsculo. Aquele documentário Blackfish, nossa perfeito. senhora. É perfeito. Então, o Empty the perfeito e Tank, desesperador, né? mas mostra a realidade. Mostra a assim, realidade, tem que ver. Tem a gente fala, a gente não tem bicho em cativeiro, não tem cetáceo em cativeiro aqui no Brasil, mas nós, os brasileiros, é o maior público do SeaWorld lá em Orlando é de brasileiro. É de brasileiro? Então, para fomentar, né? E Fomenta continua isso. tendo o show? Continua tendo. Não tem mais reprodução, certo. Né? Não podem mais fazê-las reproduzirem. Não. Mas então Nos tem que Estados o quê? Unidos. Agora tem que esperar ela morrer num tanque, é isso? Daí o Empty the Tanks é uma... Não é melhor ela ir para a natureza? Raquel. Como que... Pois é. Aí é esse movimento de tentar... a Raquel foi estagiária do Dolphin Project, que é a primeira pessoa que começou a falar dessa caça absurda de Taíde no Japão. Esse senhor, hoje ele deve ter uns 70 anos, ele começou a reportar isso. E ela foi uma estagiária
filmando o que acontecia em Tahiti. E daí ela começou esse movimento, há uns 12, 13 anos atrás, o Empty the Tanks, mostrando isso, que aquela caça de golfinho no Japão está diretamente relacionada aos golfinhos em tanques, em aquários, para fazer esse showzinho para ser humano. Então ela criou esse movimento e a gente abraçou esse movimento, Empty the Tanks, para falar isso. Pô, a gente não quer esses bichos em cativeiro, tem que passar informação, né? E daí o Blackfish veio para um super documentário, né, para falar sobre esse problema, cara, assim, mostrar. Ele mostra e toda aquela crueldade no Japão, no fundo, assim, eles usam a carne do golfinho para ração, né? Tem muito metal pesado já na carne do golfinho, tal. Para a saúde humana não tem sentido. Então fazem ração, tal. Poucas pessoas consomem. É mais turista, assim, querendo comer coisa diferente, que nem carne de baleia. É mais população local, assim, dos locais, não consome mais, né? Mas daí ela criou esse movimento Empty the Tanks e a gente é sempre o segundo sábado de maio que tem essa movimentação para falar somos contra a captura desses animais para entretenimento humano. Quando que você falou que é? O Empty the Tanks é segundo sábado de maio. Segundo sábado de maio. E daí a gente faz também o movimento contra a caça dos golfinhos em Tahiti, que começa dia 1º de setembro e são 6 meses de caça. São 6 meses acontecendo isso? 6 meses de caça. Tem dias que eles saem e não acham bicho. Não, mas e no final desses 6 meses, qual a quantidade que eles matam? Eles normalmente botam uma cota de 1.400 indivíduos, assim, golfinhos de 9 ou 10 espécies diferentes, né? Tem uma cota de cada um deles, mas nos últimos anos, eles não chegam à cota. Eles não conseguem chegar ao número que eles determinaram. Que foi o que aconteceu com a caça de baleia, né? Foi acabando. A Comissão Internacional Baleeira, que eram esses países caçadores, se reuniram para regulamentar a caça, porque não achavam mais. Eles estipulavam cota. Ó, você vai caçar 20 azuis, 10, não sei o quê, né? 10 jubates e tal. Eles não chegavam às suas cotas. Então, daí que eles foram vendo, o recurso está acabando, então vamos criar regras, vamos parar, né? E o que acontece no Japão é isso, eles não conseguem chegar à cota pré-determinada que a agência de pesca deles lá criam, delimitam as cotas, e daí são 6 meses. Então, são 6 meses que a gente acompanha diariamente, eles chamam de Red Cove, né? A Baía Vermelha, quando eles tem grupo de golfinho que eles matam e fica aquela coisa sanguinolenta, horrorosa ali, super cruel. E é muito cruel. Aquilo é horrível. E isso acontece também nas Ilhas Faroe, que é um território da Dinamarca. Então, a gente está falando de Japão, Dinamarca. Olha esse país que caça. E nas Ilhas Faroe é uma coisa muito brutal também. Que também são 3 espécies de golfinhos que eles conseguem encurralar, mas é assim, ó. Você está aqui no seu trabalho, gravando e tal, de repente você recebe uma ligação, o carinha tal está lá no mar, achou um grupo de baleia-piloto. Você para o que está fazendo, vai lá numa atividade festiva, pega o seu barco super potente, chama seus amigos, vai passando, todo mundo sai, encurrala esse grupo, traz para a baía ali das Ilhas Faroe, numa das praias. Vai a população toda esfaquear os bichos. Eu vi umas cenas dos caras de roupa de neoprene e facões, assim, e tipo, cara... põe criança em cima, sabe? Aquela coisa, e daí falam que é para consumo, mas teve um evento que eles pegaram 1.400 bichos. Caramba, consumo, é muito consumo. E daí tem cenas que a Sea Shepherd já mostrou, deles jogando carcaças dos bichos que começam a apodrecer, porque não tem consumo. Falece, abaixa ali lá para cair no mar, sabe? E é cultural, mas, se é cultural, faz do jeito que era a tradição, não sai num navio gigantesco. Exato, uma baita tecnologia. Fala que é botinha North Face, roupinha sala, montoquinha, não sei o quê, todo equipado, Quero ver GPS, celular, iPhone. Nada de tradição, né? Nada de tradição. A tradição é igual o caiaque groenlandês que eles faziam, já viu? Caiaque feito de osso de baleia. Exato. Faz assim, então. Isso, se veste de urso, né? Se besunta com gordura de foca por causa do frio. E essas coisas que eu acho que a gente tem que falar para a gente se indignar, né? A gente faz essas campanhas, a gente fala, pessoal, chocou a imagem? Escreve para o governo da Dinamarca. Escreve para o pessoal das Ilhas Faroe. Fala, é um absurdo, um lugar tão lindo,
proporcionar uma coisa dessa? Nunca escrevi, nunca... A gente tem que se posicionar, Sim, né? tem razão. É isso, a gente tem que se posicionar. se posicionar, Sim. fazer movimento, fazer aparecer. E sobre os que estão em tanque? Essa questão que falam, não dá para devolver para a natureza porque eles não vão se adaptar. Como funciona isso? É melhor tentar do que permitir uma vida mais 30 anos vivendo trancado? Eu acho que sim, Eu né? preferiria morrer solto tentando do que... Exato, sentir, que a gente fala, né? Sentir a vida novamente, vida, o mar. o vento, a água, a temperatura da água, o som do oceano Nem e tal. que morra no dia seguinte. Mas... Nem que foi que aconteceu com aquela baleia lá, do Free Willy, né? Ela ficou 2 anos num Sea-Pen, que chama. É uma área fechada, né? Por um tempo, para ir começando a se adaptar. Então, pega uma baía e fecha. Uma região lá, qualquer região, que tenha a ver com a população dele, né? Original. Então, fecha, põe umas redes e tal, e ele fica vivendo naquele ambiente meio que tentando aprender alguma coisa, né? No começo até pode receber alimentação, tal, mas a história é para ele se adaptando e depois soltar, né? Eu não sei exatamente com detalhes a história, o que aconteceu com o Keiko, mas ele, depois de um tempo solto, ele acabou morrendo, né? Mas é isso, eu prefiro. Mas ficou 2 anos ali sentindo a brisa, o frio, Sim. o calor, né? Ouvindo outras coisas e não aquele som que fica batendo. Então, eu sou super a favor de ter esse ambiente... Adaptativo. Não sei se era a palavra essa, mas... Esse ambiente de transição. Sim. E depois soltar. Agora tem fechou um parque aquático que tinha 2 orcas ali na França, porque a França proibiu. E daí os bichos ficaram lá. E agora tá toda essa questão. O que vai fazer com esses animais? Né? Vai ser transferido para outro aquário? Continuar fazendo show em outro lugar. Ganhou tanto dinheiro em cima dos bichos, vamos fazer né, um semi-cativeiro, uma coisa no mar, assim, uma coisa boa. Teve uma orca Lolita, que ela ficou 50 anos no Miami Sea Aquarium, lá em Miami. Num tanque minúsculo. Ela acabou morrendo. Tinha todo um movimento para Free Lolita, né? Solte a Lolita. Acho que eu já vi acabou isso. Morrendo, Foram 50 anos que ela ficou? Ficou 50 anos. Ela fez 50 anos. Ela foi capturada com uns 4 anos de idade na Islândia. Acho que era na Islândia. É no Blackfish que mostra um pouco, conta como eles caçaram, que vai encurralando, tira os adultos de perto, pega o filhote. Contei pro meu filho isso sábado, pro meu filho e pra minha filha. Então tem essas doideiras. E quem financia isso? Quem vai no parque. Quem vai no parque. Quem paga pra ir no parque. Sim, com certeza. Né? Então, sim, eu fui no parque. Eu já fui também. Eu, quando era criança, fui. Eu fui no parque. Criança, fui. Então, mas agora eu tenho clareza. Agora eu não vou fazer. Então, a partir do momento que você tem informação, o que você vai fazer com ela, né? Como é que você vai se posicionar perante ao mundo? Então, é isso. Poxa, a gente consegue ver orca aqui. Tudo bem, né? Todo dia que tem orca aqui. Mas é possível, né? Sim. Então, não tem que... Isso você falou, né? Quando eu era criança, minha família às vezes a gente ia pra Disney e tal, e era uma coisa assim, que juntava com um primo de São Paulo, com o tio, e aí SeaWorld sempre ia, porque tinha montanha-russa, a gente adorava montanha-russa. Uma delícia. E aí eu assisti o Blackfish, e aí a gente foi pra Disney, pra Orlando, né? Num ano, e aí todo mundo, não, vamos no SeaWorld. Pô, eu consegui explicar pra eles e eu falei, cara, vai ser muito difícil explicar pra eles que não vamos, tal, não sei o quê. Nossa, toparam, sabe? Foi só falar, cara, aconteceu isso. Caramba, não vamos. Sabe, toparam, não vamos assistir, não quero. Exato. Então as pessoas têm que assistir. Isso aconteceu com meu pai também. Ele tava indo e falou que ia lá num lugar que tinha golfinho, não era nem no SeaWorld. Daí eu só mandei um link de um filme. Falei, olha, pai, assiste isso aqui. Vê se você vai, né? Vê o que você acha antes de falar que queria ir. Assiste esse filme aqui. E daí eu mandei, era um filminho que a gente fez mesmo, falando sobre isso, né? Ele, ai, filha, eu não quero ir. Falei, na hora que você vê de verdade, que você entende. Porque é isso, tem que fazer chegar a informação nas pessoas. Porque muitas pessoas realmente nem imaginam. Não sei como, mas a gente nem para pra imaginar o que essa baleia tá fazendo aqui dentro desse tanque. Exato. Aí quando eu vi a primeira vez, eu falei, caraca, é verdade, como que ela foi parar lá dentro? Foi assim que ela foi parar lá dentro, teve todo esse lado.
desse lado. E a pessoa acha que ela tá feliz ali Tá dentro, feliz ali né? porque tá ganhando peixe de graça. Como se ela precisasse Pois é. de peixe de graça. Então tem todos esses movimentos aí que a gente tenta. É um movimento mais ativista mesmo, Sim, né? sim. Contra a caça e Sim, contra mas a esses são captura para movimentos que aquário. vocês, como Viva, vocês não fazem parte, vocês apoiam, é isso? O Empty the Tanks a gente apoia. Apoia. O Stop Bycatch Day, que é um outro movimento que a gente criou há 8 anos atrás, que era justamente um dia para a gente falar sobre a captura acidental. Porque não se fala sobre isso, né? Não. E foi muito interessante, assim, esse movimento da captura acidental, que o meu primeiro trabalho foi testando um alarme para pôr em rede. Né? E até hoje a gente não tem. Aí fui num congresso, um congresso de baleias e golfinhos, todo mundo especialista ali. E daí, um dia saímos do congresso e tal, estava indo num barzinho. Um dos pesquisadores que trabalha com toninha estava parado ali comendo um camarãozinho frito dele e tal. Daí me bateu assim, eu falei, não falei para ele na hora, mas, você trabalha com toninha, o bicho morre aos montes, capturados acidentalmente em rede de pesca. Como é que o cara, né, ficam falando, porque a pesca pega, mas por que tem, né? Como é que uma pessoa que tem essa consciência de trabalhar com um bicho que está Vê todo sumindo, dia isso, né? vê todo dia, acaba fomentando isso, né? Sim. Porque a gente, como consumidor, a gente dá o aval para uma coisa ou para outra, né? Sim. E daí bateu a ideia de falar assim, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas não têm noção. E mesmo dentro os pesquisadores, assim, colocam a culpa no outro, sabe? Não, a culpa não é nossa. Sim. Parece que tá longe, né? Parece que tá longe, mas tá não, longe. somos Todos, agentes né? ativos nessa história, né? Uhum. Se ninguém consumisse Coca-Cola, não ia ter tanta Coca-Cola no mar, Exato. certo? Se ninguém consumisse uma coisa, não ia ter esse problema, ou Sim. aquele, ou outro, tal. E daí a gente levou esse questionamento para um congresso de especialistas e a gente viu que as pessoas não têm noção do que é a captura acidental, a magnitude da captura acidental. Mesmo os especialistas, né? A gente fez um questionário lá. Uhum. E aí foi muito interessante, assim, que daí a gente começou a falar, a gente precisa falar sobre isso. Até no nosso meio a gente precisa falar sobre isso, que as pessoas não têm conhecimento. Daí a gente fez uma apresentação bem provocativa, assim, nós estamos comendo baleias e golfinhos. Era o título da palestra. Encheu a sala do congresso lá. Nós foi um estamos título comendo bom, baleias foi. e golfinhos, né? Então encheu, chamou a atenção. Então eu falei, vamos criar um dia para falar sobre isso. Para tentar envolver todo mundo, né? Qual é o dia? Tem um dia fixo? 1º de dezembro. 1º de dezembro. Para falar sobre o problema, para falar com a comunidade, para todo mundo querer achar soluções, né? Lógico que a gente não está apontando o dedo, Sim. nem isso, a gente entende Tá que dando a mão, né? Não a tá gente apontando quer, o dedo. a gente quer ajudar, Sim. né? Os pescadores não perderem o equipamento deles, Sim. mas a gente quer ajudar os bichos, a gente quer ver se tem alternativas. Tem um pesquisador que trabalha com toninha no sul, ele está desenvolvendo uma técnica que está conseguindo afugentar as toninhas da rede com garrafa PET. Sério? É. O que ele O faz? jeito que ela amarra garrafa Aham. PET de tanto em tanto na rede, o jeito que ela Barulho, reflete luz e barulhos e tal, parece que está sendo eficaz em espantar a toninha. Olha só. Bem interessante. Bem a garrafa PET. E bem interessante, porque é uma coisa barata, um pinger desse que Sim. faz pim, 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 pim. Além de ser outro som no oceano, né? Uhum. A gente não sabe o quanto pode ser impactante para outras espécies, né? Sim. E Então custa ele caro, até- né? E custa caro. E esse pesquisador, ele chama Federico Sucunza. Ele até ganhou um prêmio aí no último legal. Congresso Mundial de Mamíferos Aquáticos com essa tecnologia. Com essa- E, aliás, uma das nossas bolsistas também, que fez um trabalho com bycatch, também foi premiada nesse mesmo Ah, é? congresso. O melhor trabalho da América Latina, o trabalho que ela desenvolveu, a pesquisa que ela fez, um trabalho mais social mesmo, né? Uhum. Nessa área com captura acidental. Então, ela fez um trabalho sensacional e era nossa bolsista. Que legal. É. Qual que é o nome dela? Larissa Dalpaz. Larissa. Ela já ganhou 2 vezes esse prêmio de melhor
Olha, que legal. Melhor trabalho da América Latina. O ano passado fez isso. E esse ano ela falou que não precisava mais ganhar bolsa porque ela já tinha sido contratada para ser professora de uma universidade. Olha, que legal. Super legal. Isso é emocionante Emocionante, mesmo, né? de ver que algumas dessas pessoas acabam Você vê como é seguindo importante bem. essa parte E da é uma bolsa, de ajudazinha, incentivar. né, gente? O quê? É uma ajuda, não é, né? Para muita gente não é nada, assim. Sim. Dá uma bolsa de R$700, R$1.000 para um estudante, né? O quanto pode Sim, ajudar, exato. né? É Mas muito legal acho que é isso. mais, vai além do que o valor do dinheiro, sabe? Vai essa questão de acreditar na pessoa, vai essa Isso. questão de trazer, de apresentar outras pessoas, de ampliar a rede de contato delas, né? E vem uma esperança, né? Vem uma esperança. Cada estudante que consegue fazer seu mestrado, seu doutorado, terminar a faculdade, ou conseguir um emprego, ai, meu, mais uma pessoa lutando, né, pelo nosso Sim, planeta, pelos sim, animais. sim. Então, enche de esperança mesmo. Sim. A gente tem que ter esperança que a gente vai conseguir mudar, Claro. né? Se não tivesse esperança, eu não estava fazendo todo esse trabalho Exato, maravilhoso que você vem exato. fazendo. É isso. E para as pessoas que querem ajudar, que querem apoiar o Viva, como que elas podem fazer? Ai, que bom que você falou isso. Claro. Então, o Viva, a gente tem apoiadores pessoa física. Certo. E a gente tem algumas empresas que doam coisas. Por exemplo, esse nosso uniforme desse ano, 4 empresas aqui de Ilhabela patrocinaram nosso uniforme dessa temporada. Legal. Né? A BL3, a Esfirraria Satar. Ô, a Ju sempre fazendo, maravilhosa. A Ju agora virou nossa voluntária. Ah, que legal. A Ju sempre está envolvida, né? Ela é demais. Está envolvida no Campeonato do Bonete. Isso, né? ela adora. Mas, desculpa, volta a falar dos apoiadores, que é importante você falar deles. A Vila Farina. Vila Farina, do Bob e da Nina. Da Nina. Então, eles apoiaram a nosso uniforme esse ano. Então, a gente vai conseguindo, assim, um dinheirinho aqui. Aí tem o pessoal do Café Pilão, que nos doa café, Legal. que é uma coisa que a gente gasta, né? Porque a Sim. gente põe ali os mantimentos para as voluntárias, para as estagiárias. Sim. Então, daí tem o V-Line, que dá a camiseta UV. Então, a gente vai conseguindo. O Alecrim, o restaurante Alecrim, quando a gente tem evento na cidade, eles fazem um valor super promocional para a gente. Legal. Então, a gente acaba... E a gente tem os apoiadores pessoa física. A gente até está numa campanha agora, a gente fez 50 mil seguidores no Instagram. Uau. Se cada um doasse R$1, a gente tinha dinheiro para fazer essa temporada, 2 meses de trabalho, assim, na temporada de baleia. Então já vamos falar pra galera aqui, já olha no olho aqui, ó, e manda mensagem para eles, vamos falar isso. E dessa vez a gente está fazendo essa campanha, mas tem um presente, assim, a gente vai, agora dia 8 vai terminar essa campanha do R$1, pra gente sortear, pode doar sempre, mas a gente vai sortear um dia de visita no Viva. Vai participar do dia de pesquisa, como a gente faz o trabalho, ver as baleias lá de cima e tal. Que legal. A pessoa que Então, se a pessoa doou R$1, ela vai ter uma chance de concorrer. Quem doou R$1.000, que teve gente que doou R$1.000, vai ter 1.000 chances de concorrer. Né? Mas o fato é que é isso, a gente precisa muito, e é todo esse trabalho, voluntário de educação ambiental em todas as escolas municipais, trabalho de apoio às estudantes, trabalho de pesquisa, né, que a gente está desenvolvendo. A gente trabalha ativamente nos conselhos dos parques, do Parque Estadual de Ilhabela, da APA Marinha do Litoral Norte, agora de Alcatraz. É muita coisa, né, Mia? Para fazer informação. Então, a gente precisa mesmo Sim. da ajuda. E quiser virar um apoiador grande também, a gente está... Aí, galera. Pra gente é ótimo, né? Sim. Fazer parte desse movimento todo. Para doar, como é que faz? Entra no site? Tem o Pix, né? Tá. É legal agora que o Pix tem aquela Pix recorrente, né? Que você pode botar lá. Vou doar R$5 todo mês. R$10 todo mês. É Pix, doe, @viva.bio.br. Legal. Ou então no nosso site, ou mesmo no nosso Instagram, tem lá uma outra plataforma que é do Stripe, que você também consegue fazer até doação pelo Apple Pay, sabe? Legal, uma coisa muito fácil. Muito assim. fácil. Que não bom. Precisa ser complicado, não precisa pôr número de cartão de crédito, nada disso. E é isso, qualquer R$1 já é bastante para ajudar a causa. De gota em gota a gente faz o oceano, não é? Exato, então a gente agradece legal, muito É isso aí, galera. A oportunidade de estar aqui falando dos bichos, né? Para mim sempre é muito importante. Assim. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, muito mesmo.
E quando quiser, é só chamar Que a gente bom que vem. você veio. Quando eu tava pensando no podcast, pensando nos temas, você já tava no topo da lista, assim. Aquela vez que a gente foi lá no Viva. Inclusive, fica aqui a dica pro pessoal, porque isso que você falou de concorrer, vale muito a pena ter a chance de conhecer, de subir na torre, de observar lá em cima. Gostei muito, meus filhos gostaram muito. É muito legal, É muito É legal. uma aventura, né? Subir uma naquela aventura. escadinha e tal. Uma dúvida que eu acho que muitos têm. Lá não é aberto para esse tipo de visitação, Não, né? então esse ano, até por conta de tentar trazer recursos para o Viva, e como é uma coisa que a gente acha importante fazer, né? As pessoas irem lá e tal, conhecer o trabalho, a gente está fazendo visitação, ainda não, mas daqui a pouco já vai começar a ser uma visitação cobrada. Uma visita simples de até 1 hora no máximo, assim, 40 minutos, chegar, olhar a vista, tal, sobe no deck rapidinho e desce. Vai ter um valor meio que simbólico, assim, de doação para a gente de R$30 por pessoa. Mas a gente também vai fazer o que a gente está chamando de experiência viva. As pessoas passarem 4 horas lá com a gente. Então, vão subir, fazer o trabalho que a gente faz, de pesquisa mesmo, anotar dado, ver foto, analisar as imagens, tal, fazer experiência mesmo, tipo vivência Airbnb, sabe? Daí a gente vai ter um valor mais elevado, lógico, valor menor, pessoal de Ilhabela, pessoal de educação, né, que trabalha com educação, mas foi uma forma que a gente achou de também tentar entrar um recurso pra gente. Sim, e tem que entrar, né, Mia? Não, você precisa de dinheiro para combustível, para comida, para as pessoas tudo, que trabalham, para tudo, não tem jeito, tudo, né? Precisa entrar. Então, e é uma forma da gente incentivar o turismo a partir de costa também. A gente consegue certeza. ver esses animais dali. Putz, isso é uma coisa que eu Já acho viu 14 interessante. espécies dali. A gente tem pode uma costa desenvolver. muito boa para ver da costa, né? A gente consegue dali mesmo. Dali. Você viu a baleia azul dali? Saltando, a gente tava vendo show de baleia ali. Olha. De terra. Lógico, põe um binóculo, tal. Às vezes a gente até escuta o bicho, né? E é outra coisa você ver aquele marzinho. É diferente, né? É outra experiência. É outra experiência. E daí nessa vivência aí do Viva, nessa experiência viva que a gente tá fazendo, vai ter uma palestra, vai ter um cafezinho, pilão. Boa. Fazendo merchandising aqui. Pode fazer. Vai ter, então, para as pessoas entenderem mesmo o processo, né? Vai receber mais informações. Que legal. Não vai ser Parabéns pela só ideia. olhar a vista e ir embora, né? Sim. Vai ser uma coisa mais... Realmente uma elaborada, experiência mais ali uma que vão experiência. vivenciar. Já tem data para começar? Então, a gente só está esperando ter o AVCB, né? A gente está colocando agora os extintores de incêndio, porque como a gente vai receber visita, precisa ter essa parte dos bombeiros. Essa parte dos bombeiros. A AVCB é o alvará dos bombeiros, sim, né? Sim. Precisa ter. Então, assim que isso ficar redondinho, a gente adequou as escadas e tal. A gente já fez tudo que o bombeiro mandou fazer. Só falta instalar. O espaço de vocês é lindo. E delícia, assim, você sente a natureza ali. Você olha pro mar, você tá na mata. E você olha a mata. Você olha a mata bem atrás da gente. É no Burrifos, né? No Burrifos, no Burrifos. E haja a borrifada lá que vocês veem. Demais. É demais, é encantador. Mia, muito, muito obrigado por ter participado. Espero ainda fazer bastante conteúdo com você, fazer o vídeo pro YouTube, igual você falou. Ótimo. E que você volte aqui novamente pra gente bater mais um papo. Obrigado, viu, Mia? Obrigada a todos vocês. Espero que vocês curtam bastante. Muita informação, né? Falamos muito aqui. Mas essa é a intenção. A intenção aqui é a gente falar bastante. Agradeço muito a todos vocês aí. Espero que curtam aqui com certeza. O vídeo, o conteúdo. Valeu, muito obrigada. Valeu, Mia. É isso aí, galera. Obrigado por ter ficado até o final acompanhando a gente e mais esse episódio do Papo Caiçara. Até a próxima.